Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 101. A pessoa foi teletransportada, mas o terceiro Raikage deixou algo para trás. Um segmento de um braço robusto e endurecido, o corte completamente carbonizado, um pote purificador de âmbar, e Mabumu que mesmo morto sorria, certamente acreditando ter mandado embora a maior esperança de Komogakure. Mas na realidade, Konoha não tinha reforços chegando. A missão da vila era meramente conter o esquadrão ninja da nuvem liderado pelo terceiro Raikage. No entanto, por sugestão de Yoichi, houve uma pequena mudança na missão. Tosse, 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 tosse. Yoichi não se importava com os despojos de guerra. Ele sentia como se sua garganta estivesse prestes a rasgar e seu corpo estava insuportavelmente quente. Yoichi-kun, você está bem? Sakumo tentou ajudar Yoichi a se levantar, mas imediatamente sentiu vontade de tocar em um fogão aceso ao tocar seu corpo. Embora tenha retirado a mão rapidamente, ainda assim se queimou levemente. Yoichi se esforçou para usar a chave de selamento na palma da mão, pressionando-a contra o abdômen e girando-a no sentido anti-horário para fechar o selo dos 4 símbolos solto, impedindo que sua temperatura corporal subisse ainda mais. Mas naquele breve momento, a grama ao redor de seus pés já estava seca por causa do calor. Yoichi apontou fracamente para outro campo de batalha, e Sakumo entendeu imediatamente, sabendo que o terceiro Raikage havia sido derrotado e que ele estava sendo solicitado a ajudar em outro lugar. Yoichi-kun, seu corpo está bem? Vou cuidar dos outros rapidamente e depois pedirei para o Mukishi ajudar você a se recuperar. Mukishi, o ninja sensorial da equipe, também conhecia um pouco de jutsu médico. Depois de conversar, Sakumo saiu para cuidar do outro campo de batalha e providenciou que alguém tratasse de Yoichi. Aquele movimento parecia um jutsu proibido, perfurando diretamente um dos braços do terceiro Raikage. Depois que Sakumo foi embora, Yoichi ainda sentia fortes dores, considerando se deveria consumir uma fava de senzu para se recuperar imediatamente. No entanto, após relutantemente retirar a fava, hesitou e aguardou de volta, decidindo suportar o desconforto. Embora angustiado, Yoichi não sentiu nenhum perigo de vida e com o terceiro Raikage teletransportado, considerou a missão essencialmente completa. O que faltava era retornar à aldeia para tratamento. E parecia que o terceiro Raikage havia deixado algo valioso. Yoichi, mal conseguindo ficar de pé, caminhou lentamente até o corpo de Mabumu, pegando o pote purificador de âmbar em seus braços e preservando um pedaço da carne de Mabumu com um pergaminho de armazenamento. Esta parecia ser uma das ferramentas dos 6 caminhos, específica para selar bestas com cauda, mas também capaz de armazenar outros itens. A carne servia para futuros experimentos com o jutsu de reanimação. A habilidade de Mabumu em usar a técnica de transferência celestial por si só já justificava a necessidade de revivê-lo através do jutsu de reanimação. Uma ferramenta dos ancestrais Uchiha agora retorna às mãos de um Uchiha para não ser tomada por mais ninguém. Depois de um tempo, a batalha terminou, e Sakumo e Mukishi correram para o lado de Yoichi. Mukishi o conteve e imediatamente usou o jutsu da sábia das palmas para se curar. Yoichi-san, você tem queimaduras de vários graus por todo o corpo, sendo a garganta mais grave. Só posso lhe proporcionar alívio temporário. Você precisará de tratamento detalhado na vila, mas certamente se recuperará quando chegar lá. Yoichi assentiu fracamente, incapaz de falar. A tensão daquela respiração atômica era demais para ele. Não só ele, mas até mesmo Godzilla dentro dele estava exausto. Mesmo sem o selo dos 4 símbolos, Godzilla não se mexia, agora em um sono profundo. O jovem Godzilla normalmente não liberaria o sopro atômico, tendo acabado de desenvolver seu reator atômico. Mas Yoichi havia extraído seu poder à força, e agora, não degenerar era uma sorte. Precisaria absorver o poder de mais 3 ou 4 chakras de meteorito para se recuperar. Este é o braço do terceiro Raikage. Sakumo-senpai, Yoichi-kun, isso poderia ter sido uma pequena conquista, mas com este braço, agora é um feito significativo. Orochimaru, surpreso ao ver o braço adicional ao lado de Mabumu, comentou. O escudo mais forte de Komogakure fugindo em um estado tão lamentável? Foi um choque. Sakumo Taki explicou brevemente a situação aos outros, observando que se eles não tivessem ignorado Mabumu momentaneamente, eles poderiam ter tido a chance de matar o terceiro Raikage hoje. Se eles tivessem enviado uma mensagem de volta para a vila e o exército ninja tivesse chegado a tempo, eles poderiam ter capturado o terceiro Raikage. Matar um Kage de uma vila seria um duro golpe para seu moral. Infelizmente, eles foram muito conservadores desde o início. Hiruzen também se arrependeu, mas o que está feito, e arrepender-se agora não serve para nada. Danzou ao ouvir falar do pote purificador de âmbar, imediatamente se opôs. Segundo informações, esta é uma das ferramentas dos 6 caminhos usada por Komogakure para transportar materiais estratégicos e selar bestas com cauda. Seu valor estratégico excede em muito uso pessoal. Acredito que deva ser entregue à vila. Lord Danzou, não há precedentes para isso na vila. O braço do terceiro Raikage foi derrubado por Yoichi-kun. Orochimaru, após uma risada suave, disse, além disso, Yoichi-kun me confiou a guarda. Se eu a entregasse à vila, ele poderia simplesmente bater à minha porta, e eu certamente não quero entrar em conflito com a lâmina relâmpago de Konoha. Ouvir o nome de Yoichi encheu Danzou de raiva. Aquele Uchiha perverso, pensou ele, teria que ser derrotado algum dia. Hiruzen, Koharu, Omura, o que vocês acham? Koharu e Omura permaneceram em silêncio. O valor da ferramenta era imenso, e doá-la à aldeia parecia apropriado.
Mas tecnicamente a vila não tinha o direito de exigir isso, especialmente porque Yoichi, um fiel representante dos linhadura do clã Uchiha, tinha acabado de fazer uma contribuição significativa. Hiruzen deu uma tragada no cachimbo e disse a Orochimaru: entregue os suprimentos dentro do pote purificador de âmbar para o departamento de logística. Quanto ao resto, faça como quiser. Sakumo, quanto à contribuição da sua equipe, discutirei com Koharu, Omura e Danzou antes de informar a vila. Entendo, terceiro Hokage. Sim, sensei. Capítulo 102. Eu não esperava que você se esforçasse tanto. Embora tenha conquistado fama considerável, é melhor ser cauteloso, Yoichi. Kenji avisou que assim que soube que Yoichi havia sido levado ao hospital, ele foi o primeiro a chegar. Aliviado ao descobrir que o problema não era sério e que Yoichi só precisava de alguns dias de descanso tranquilo, Kenji finalmente relaxou. Atualmente, os principais ferimentos de Yoichi eram nos meridianos e na garganta. Embora os ninjas médicos que o examinaram estivessem intrigados sobre como alguém poderia danificar os meridianos sem apresentar lesões visíveis na pele, tais ferimentos ainda eram bastante difíceis de tratar. Com a partida de Tsunade e 2 equipes médicas enviadas para a linha de frente, as capacidades de cura do Hospital da Vila da Folha estavam no seu ponto mais fraco. Embora ainda houvesse Jounin médicos disponíveis, tratar lesões nos meridianos exigia extremo cuidado. Entendo, ancião, escreveu Yoichi em um pedaço de papel. Mesmo com o tratamento médico ninja, sua garganta levaria pelo menos 3 a 4 dias para que ele pudesse falar. Ele sentia muita falta de Mina naquele momento, pensando que se ela estivesse ali, provavelmente o daria alta em um dia, e ela cuidaria de alimentá-lo e de todas as outras tarefas diversas. Ótimo, você está bem. Aproveite esse tempo para descansar. Precisa que eu encontre um membro do clã para cuidar de você? Não vamos, não estou acostumado que os outros cuidem de mim. Ele se sentia desconfortável principalmente com estranhos cuidando dele. Não estava incapacitado e conseguia se mover lentamente. Depois de ficar mais um tempo, Kenji foi embora para deixá-lo descansar. Sem mais ninguém na sala, Yoichi abriu levemente seu selo para verificar Godzilla em seu espaço interior, planejando ver a condição de Godzilla. Durante a batalha anterior, quando ele emitiu um feixe de radiação, ele sentiu como se ele e Godzilla tivessem se fundido, com as ações de Godzilla dentro dele quase sincronizadas. Agora, com Godzilla em sono profundo, Yoichi ainda sentia que tinha controle sobre o poder de Godzilla. No entanto, ambos ficaram gravemente feridos. Godzilla era como uma concha vazia agora, mal conseguindo criar um novo reator atômico quando Yoichi extraiu e liberou radiação à força. O poder era realmente formidável, concentrando as intensas partículas radioativas em um feixe, semelhante em princípio a Bijudama, que consiste em comprimir para aumentar a força destrutiva. Entretanto, é difícil comprimir a Bijudama em um fluxo tão fino quanto o feixe de radiação. Yoichi-kun. Ao ouvir alguém batendo e chamando por ele, Yoichi saiu de seu espaço interior e viu Orochimaru entrando. Orochimaru sorriu e disse: eu estava planejando devolver o pote de purificação de âmbar para você, mas encontrei o Kenji do seu clã na entrada do Hospital da Folha. Ao saber que você tem um bom relacionamento com ele, entreguei o pote de purificação de âmbar para ele. Espero que não se importe, Yoichi-kun. Sem problemas, obrigado, Orochimaru-sama. Colocá-lo com o ancião Kenji era aceitável. O pote era uma ferramenta de negócios para Yoichi, que não tinha uma besta com cauda para selar. Era usado para transportar mercadorias em combinação com a técnica de transferência celestial. Yoichi-kun, bem, conversaremos mais quando você se sentir melhor. Fiz alguns avanços na minha pesquisa sobre técnicas sábias recentemente, mas os participantes atuais ainda são suficientes. Provavelmente terei uma surpresa para você mais tarde. Orochimaru disse, sorrindo. Ele queria discutir uma versão simplificada do modo sábio com Yoichi. Apesar de ter falhado em seu cultivo anterior da técnica sábia, ele tinha um profundo conhecimento da energia natural. Depois de descobrir a constituição corporal única de um aluno, ele descobriu um método seguro para absorver energia natural. Vendo o estado atual de Yoichi, Orochimaru decidiu que era melhor se concentrar na recuperação. Depois que Orochimaru saiu, a sala ficou em silêncio novamente, mas não por muito tempo antes que alguém batesse na porta. Yoichi-sensei, podemos entrar? Depois de bater, Kurenai e sua equipe entraram, carregando uma cesta de frutas. Por que você está aqui? Yoichi perguntou por meio de um bilhete, surpreso que até mesmo seus alunos soubessem que ele seria hospitalizado em meio-dia. Foi Azuma quem nos contou. Decidimos vir te ver depois de conversarmos. Não perguntamos à enfermeira, mas fomos direto para o seu quarto. Rumi disse, piscando, indicando que com seu Byakugan, ela poderia até ver quem estava deitado na sala de cirurgia. Obrigado por se lembrar do seu professor. Mas lembre-se, se eu, sendo tão forte quanto sou, posso acabar numa cama de hospital por causa de uma missão, se você não treinar direito, pode acabar no necrotério. Mesmo ferido e acamado, Yoichi não se esqueceu de instruí-los, principalmente Kurenai, que apesar de ser uma menina, era mais forte que muitos meninos. Ao ver o bilhete de repreensão, o rosto de Kurenai caiu, e ela ficou um pouco infeliz. Elas tinham ido visitar o professor, apenas para serem repreendidas. Então Kurenai lançou um olhar para Rumi e Kazuhito, insinuando algo. Rumi pareceu tentado, mas Kazuhito balançou a cabeça sutilmente, indicando que não queria prosseguir. Muito covarde. Kurenai pensou, então fez um sinal com a mão para lançar um genjutsu. Ela se lembrou das palavras de Yoichi-sensei de que eles poderiam atacá-lo a qualquer momento e em qualquer lugar. E ter sucesso em um ataque furtivo significaria que eles completariam sua tarefa. Era uma boa oportunidade. Eles não queriam fazer isso antes, mas a repreensão de Yoichi-sensei a deixou furiosa. Genjutsu, noite. Assim que completou o sinal de mão, Kurenai viu um par de olhos vermelhos com 3 tomoes girando lentamente, e sua consciência ficou turva, os olhos perdendo o foco. Junto com Rumi, que acabará de assumir a postura do punho gentil.
Se começassem a brigar no quarto do hospital, certamente seriam repreendidos pelas enfermeiras. Kazuhito explicou apressadamente. Yoichi-sensei, eu não fiz nenhum movimento. Eu sei. Vai me buscar um marcador. Após receber a ordem de Yoichi, Kazuhito rapidamente trouxe um marcador e o entregou a Yoichi. Yoichi pegou o marcador e escreveu, treine duro nos rostos de Kurenai e Rumi. Tudo bem, vocês podem ir embora agora. O genjutsu deles deve passar quando eles saírem do Hospital da Folha. Depois de acenar para eles, Kurenai e Rumi saíram da sala como marionetes, seguidos por Kazuhito. Uma vez fora do hospital, Kurenai e Rumi recobraram a razão e ficaram confusos sobre sua localização. Vocês dois estavam tentando atacar o Yoichi-sensei furtivamente, mas acabaram hipnotizados pelo Sharingan dele. Ah, e talvez seja melhor lavarem o rosto primeiro. Kazuhito aconselhou. Então Kurenai e Rumi notaram a mensagem estampada em seus rostos, com Kurenai cerrando os punhos de raiva. Vou conseguir na próxima vez. Rumi suspirou. Kurenai, o Yoichi-sensei é muito forte. Ele é apenas alguns anos mais velho que nós, mas acho que é ainda mais forte que o chefe do nosso clã. É melhor desistir. Não, sempre há um jeito. Kurenai se recusou a desistir, mas eles decidiram lavar o rosto primeiro e depois esperar para perguntar ao pai sobre uma maneira de combater o Sharingan. Fugaku, vou deixar esse assunto com você. Não é uma exigência, mas uma necessidade para a vila. Podemos trocar algo com ele se ele concordar, mesmo que envolva jutsus proibidos. Se estiver ocupado, pode pedir a alguém próximo a Yoichi-kun e ao clã Uchiha para repassar esta mensagem. Hiruzen gentilmente pediu a ajuda de Fugaku. Agora que o pote de purificação de âmbar havia sido devolvido a Yoichi, sua importância para a vila era imensa, então ele queria negociar uma troca com Yoichi. No entanto, ele ouviu que Fugaku e Yoichi não se davam bem, então ele deu a entender que Fugaku poderia querer encontrar outra pessoa para conversar com Yoichi. Depois das conquistas recentes de Yoichi, ficou difícil para Hiruzen abordar o assunto, e entre os Uchiha, apenas Fugaku tinha influência significativa. Entendo, terceiro Hokage. Embora indeciso, Fugaku concordou. Planejava discutir o assunto com Kenji após seu retorno. Se Kenji discordasse, não havia nada que pudesse fazer. Ser o líder do clã era sufocante, especialmente com o desejo óbvio de Yoichi de liderar, forçando-o a fazer mudanças. Patrulhar dia e noite, cumprir missões e lutar pela reputação da força policial faziam parte de suas funções. Saindo do escritório do Hokage, Fugaku ponderou o assunto, mas não encontrou solução até perceber que já estava em casa. Chefe do clã, você voltou. Yozora correu para ajudá-lo com os sapatos e continuou. Mikoto-san está ocupado, Itachi acabou de comer e agora está estudando. Vou preparar o almoço para você. Devido à patrulha de 3 turnos da força policial, Fugaku às vezes perdia o horário das refeições. Depois do almoço, Fugaku foi para o escritório, que antes era um quarto, mas agora era frequentemente usado por Mikoto para trabalho e papelada. Batendo e entrando, Fugaku encontrou Mikoto ocupada com documentos. Fugaku, você voltou? Mikoto olhou para cima e continuou seu trabalho, resumindo os ganhos recentes e o sucesso da primeira semana do jogo ninja, surpresa com os lucros do jogo e as necessidades do clã. Fugaku, você quer ver? Mikoto hesitou, mas perguntou, sentindo-se como um espião, mas obrigado a atender aos pedidos de Fugaku. Esse cara realmente sabe como agitar as coisas, especialmente durante uma guerra, comentou Fugaku com desdém após ver os lucros do jogo, desaprovando os métodos não convencionais de ganhar dinheiro. Mikoto queria lembrá-lo de que havia organizado os documentos, mas decidiu não falar. Fugaku, você precisa de alguma coisa? Estou verificando você. Mikoto, você pode relatar isso a ele? Como Yoichi completou uma missão contra os ninjas da nuvem e quebrou o braço do terceiro Raikage, Fugaku se referiu a ele com desdém. Vendo os empreendimentos lucrativos de Yoichi, Fugaku ficou desconfortável com sua influência dentro do clã. Não é urgente, e Yoichi está hospitalizado. Vamos aguardar a alta dele. Mikoto, por que você não vai hoje e também transmite um pedido do terceiro Hokage? Ele quer falar com ele. Fugaku mencionou de repente o pedido de Hiruzen, esperando que Mikoto o mencionasse primeiro. Ele planejava discutir o assunto com o ancião Kenji. Se isso não desse certo, não lhe restava outra opção. Depois de pensar um pouco, Mikoto concordou em visitar Yoichi em nome de Fugaku e transmitir a mensagem do Hokage. Embora Fugaku inicialmente estivesse relutante em usar seu nome no pedido, considerando que Mikoto o estava ajudando, ele concordou relutantemente. Mikoto se preparou para sair, pegando os documentos e comprando algumas frutas no caminho para o hospital, um gesto habitual ao visitar uma pessoa ferida. Caminhando pela rua, Mikoto sentiu os olhares dos outros sobre ela. Chegando ao Hospital da Folha, ela perguntou sobre o quarto de Yoichi e subiu as escadas. Yoichi, sendo rico, tinha um quarto particular no hospital. Batendo na porta, Mikoto ficou surpresa ao ver uma jovem garota de cabelos pretos e olhos vermelhos atender, fazendo-a hesitar antes de perguntar por Yoichi. Você está no lugar certo. Yoichi-sensei está aqui. Entre por favor, disse Kurenai. Uma vez lá dentro, Mikoto viu Yoichi recém-faixado, e se apresentou como se estivesse visitando em nome de Fugaku. Entre. Mas é hora de você ir embora e se concentrar no seu treinamento. O campo de batalha o aguarda em breve, Yoichi conseguiu dizer, com a voz ainda fraca da recuperação. Depois que Kurenai e Rumi saíram, Mikoto sentou-se e seu traje moderno chamou a atenção de Yoichi. Seu terno sob medida acentuava sua silhueta, e a saia curta destacava suas pernas bem torneadas, complementada por meias pretas levemente transparentes. De fato, a vestimenta de Mikoto-san era uma experiência diferente das meias brancas de Mina. Percebendo sua roupa, Yoichi perguntou, Mikoto-san, o que a traz aqui? Capítulo 103.
alguns relatórios principalmente sobre os lucros do jogo ninja e um resumo das necessidades do clã. Eu também queria te visitar e ver como você está. Você passou por muita coisa, Yoshikun. Mikoto declarou brevemente seu propósito antes de entregar seus presentes. Não é urgente. Acabei de trocar meus curativos e não consigo segurar nada agora. Vou dar uma olhada depois que você sair. Yoichi falou lentamente, depois deu um sorriso irônico e continuou. Eu posso acreditar que você veio me visitar, mas Fugaku certamente não se importaria. Ele provavelmente preferiria que eu estivesse morto. Isso não é verdade, Yoichi-kun. Você está entendendo o Fugaku errado. Ele não pensa assim. Não vamos, Mikoto. Não precisa explicar. Yoichi não acreditou na explicação de Mikoto. Depois de quase matar Fugaku e agora disputar sua posição como líder do clã, com ideologias muito divergentes, a coexistência parecia impossível. Há mais alguma coisa? Sim, tem mais uma coisa. Fugaku me pediu para falar com você em nome do terceiro Hokage. Ele deseja trocar o pote de purificação de âmbar com você. Mikoto ficou um tanto constrangida por ter acabado de mencionar a visita de Fugaku e agora ter feito esse pedido. Ela gostaria de ter abordado a questão de forma diferente. Como esperado, Mikoto-san, por favor, diga a Fugaku para informar o terceiro Hokage que este assunto não está em negociação. O item é meu e não o trocarei. Yoichi zombou. Era igualzinho ao Fugaku. Mikoto não sabia o que fazer em seguida. Fugaku apenas lhe pedirá para repassar a mensagem, mas Yoichi-kun pareceu um tanto chateado ao ouvir. Obrigada pelos seus esforços hoje, Mikoto-san, e por trazer presentes. Deve ter sido difícil. Desculpe, Yoichi-kun. Fugaku só queria que eu passasse a mensagem sem insistir. Bem, minha resposta é não, e não importa quem pergunte. Depois de falar, Yoichi se levantou lentamente, preparando-se para sair da cama. Vendo isso, Mikoto perguntou. O que você está planejando fazer, Yoichi-kun? Deixe-me ajudar. Preciso usar o banheiro. Consigo me virar sozinha. Mikoto corou com as palavras dele e sentou-se novamente envergonhada. No entanto, notou os braços enfaixados de Yoichi e disse, Yoichi-kun, você deve estar incomodado agora. Deixe-me encontrar alguém para você. Mas antes que ela pudesse terminar, Yoichi interrompeu. Não tem ninguém para cuidar de mim aqui. Nesse caso, de repente, lembrando-se do mal-entendido anterior de Yoichi-kun, Mikoto deixou escapar. Eu vou te ajudar, Yoichi-kun. Depois de dizer isso, ela congelou, percebendo que o que tinha acabado de dizer era tarde demais para voltar atrás. Certo, então conto com você, Mikoto-san. Tá? Lady Mikoto ficou atordoada, não esperava que ela dissesse aquilo ou que Yoichi-kun aceitasse. Mas agora, retirar sua oferta pode levar Yoichi-kun a pensar que ela estava brincando com ele, especialmente depois do mal-entendido sobre o terceiro Hokage. Yoichi-kun, Yoichi-kun. Antes que ela pudesse explicar, Yoichi-kun já havia ido ao banheiro, deixando Mikoto respirando rapidamente, dividida entre o constrangimento e o dever. Depois de hesitar, ela decidiu ajudar, tranquilizando-se. Mikoto, isso é ajudar um paciente. Não pense demais. Yoichi-kun é um herói da folha, esqueça o passado, não importa. Então, depois de respirar fundo, ela bateu na porta do banheiro e entrou. Lá dentro, Mikoto gaguejou. Yoichi-kun, deixe-me ajudá-lo. Obrigado, Mikoto-san. Está tudo bem. Você é um herói da folha ferido pela vila. É o mínimo que posso fazer. Demorou um pouco para tirar o algodão preto puro e a meia calça, mas decidir o que fazer com eles depois lhe causou dor de cabeça. Carregá-los para fora pareceria estranho, e mantê-los poderia deixar um cheiro. Depois de refletir, ela mordeu o lábio e decidiu jogá-los na lata de lixo, escondendo-os em um canto para não ser vista. Ela planejou comprar uma sacola mais tarde, devolver e descartar os itens adequadamente. Depois de sair do banheiro, Mikoto viu Yoichi na cama e rapidamente se curvou em pedido de desculpas. Yoichi-kun, me desculpe pelo acidente. O aperto era muito forte. Era altamente inapropriado. Não apenas inapropriado, mas completamente errado. Mikoto-san, doeu tanto que pensei em consultar um médico. E se houver algum problema? Eu sinto muito. Você assumiria a responsabilidade se houvesse um problema, Mikoto-san? Sinto muito, Yoichi-kun. Mikoto ficou perplexo e continuou se curvando em pedido de desculpas. Yoichi sabia que esse era o limite de Mikoto naquele dia. Mais discussões só levariam a pedidos de desculpas repetidos. No entanto, ver as reverências e desculpas contínuas de Mikoto-san, especialmente sem sua meia calça, revelando suas longas pernas nuas, foi um tanto divertido. Dado seu atual corpo de súcubo, qualquer interação física com mulheres pode levar à desidratação e à morte em 3 minutos. Deixa estar, Mikoto-san. Você deveria ir. Sim, sinto muito, Yoichi-kun. Mikoto curvou-se novamente rapidamente, pegou os documentos e saiu. Depois que ela partiu, Yoichi pensou consigo mesmo. Que pessoa fácil de enganar. Pouco tempo depois, Mikoto bateu e entrou novamente com o rosto vermelho, enquanto dizia, desculpe, Yoichi-kun, posso usar o banheiro novamente? Sem esperar pela resposta de Yoichi-kun, ela entrou direto e saiu em poucos minutos, carregando uma bolsa que claramente continha algo. Ao ver isso, Yoichi estalou a língua, percebendo que não a havia levado consigo inicialmente. Na Vila das Nuvens. De repente, uma figura apareceu na plataforma para a técnica de transferência celestial. Os ninjas da nuvem que guardavam a área ficaram chocados ao descobrir que a pessoa transportada de volta era o terceiro Haikage, que havia perdido um braço. Alguém vá avisar rapidamente e chame um ninja médico. A ideia de o Haikage ser ferido era inimaginável para muitos ninjas da nuvem, que acreditavam que apenas um 8 caudas furioso poderia ferir seu líder. No entanto, eles tiveram que aceitar a realidade diante deles.
Logo Doroi e ninjas médicos chegaram para tratar e enfaixar os ferimentos do Raikage, o que levou algum tempo devido à natureza carbonizada do ferimento. Todos vão embora. Depois de limpar a sala, Doroi perguntou: Raikage-sama, o que aconteceu? O terceiro Raikage, com os olhos cheios de intenção assassina, cerrou os dentes. Doroi, quero atacar o país do fogo, matar aqueles ninjas da folha. Certo. Enviarei uma mensagem imediatamente para que Ai e Killer Bee retornem. Raikage-sama, por favor, recupere-se dos seus ferimentos. Doroi não questionou o momento nem perguntou sobre as condições dos outros, optando por atender aos desejos do Raikage. A revelação de que Konoha possuía ninjas capazes de ferir o Raikage e aniquilar as forças que o acompanhavam, necessitando de seu retorno por meio da técnica de transferência celestial, foi uma constatação preocupante. Planejar a guerra contra a Folha significava garantir a estabilidade com a Vila da Pedra para evitar um conflito em duas frentes. No entanto, com Ai e Killer Bee em missão no País da Terra, isso representava um desafio. Quando Doroi saiu para transmitir a mensagem, ele convocou a liderança da Vila das Nuvens para discutir a situação, comprometido em apoiar totalmente a decisão do Raikage. Após expulsar o terceiro Raikage do cenário, a fronteira norte do País do Fogo viu uma reunião significativa de ninjas, uma precaução de Hiruzen. Shikaku serviu como comandante temporário, uma escolha estratégica feita em antecipação ao conflito com a Vila das Nuvens. Caso uma guerra eclodisse, Sarutobi provavelmente nomearia outra pessoa para assumir o poder. As habilidades de comando de Shikaku eram reconhecidas. Embora sua capacidade de combate contra ninjas formidáveis fosse uma preocupação, o Castelo Kikyo testemunhou batalhas significativas, com Jiraiya e Minato repelindo os avanços da areia. Minato evitou confrontos diretos com Roshi, deixando para Jiraiya, que conseguiu repelir os ataques da areia com apoio adicional de Sarutobi e equipes médicas. Além do Castelo de Kikyo, nenhuma guerra de grande escala ocorreu em nenhum outro lugar. Após 6 dias no hospital, Yoichi recebeu alta, seus ferimentos curados graças ao ninjutsu médico e medicamentos. Essa missão elevou sua reputação na vila e consolidou seu status, quase matou o terceiro Raikage, à sua lista de elogios. Até mesmo os Jounin da vila agora o tratavam com um respeito renovado, reconhecendo sua força. Sua posse das ferramentas dos 6 caminhos e da carne de Mabumu, se ele dominasse o jutsu de reanimação, prometia uma vantagem significativa. Além das recompensas monetárias, seu status e fama dentro da vila tiveram um aumento considerável, alinhando sua reputação com sua força comprovada. Capítulo 104. Droga! Rasa ficou tão furioso que quase quebrou a mesa com o punho. Apesar de terem forças ninja superiores, eles não conseguiram capturar o Castelo Kikyo. Esta fortaleza era a última linha de defesa do País do Fogo e de Konoha. Se tomada, a Vila da Areia poderia avançar diretamente para Konoha. Infelizmente, seus ataques repetidos foram frustrados por Jiraiya e Minato. Sempre que Rasa confrontava Jiraiya, Minato aproveitava a oportunidade para dizimar o ninja mais fraco da areia com sua técnica do Deus Voador do Trovão. Essa tática ampliou significativamente sua vantagem na batalha. A única maneira de potencialmente virar o jogo a favor da Vila da Areia era mobilizar uma besta com cauda. No entanto, o atual Jinchuriki da uma cauda era velho demais. Transformá-lo na forma da besta com cauda encurtaria significativamente sua vida, e a vila ainda não havia escolhido um sucessor. Tinho-sama, no nosso próximo ataque, por favor, mantenha Jiraiya ocupado. Eu cuido daquele desgraçado do Minato. Rasa instruiu a anciã Tio, que estava entre os poucos na Vila da Areia capazes de enfrentar um Sannin como Jiraiya. Embora sua experiência com venenos e ninjutsu médico fosse vital para a Vila da Areia, a situação desesperadora exigia seu envolvimento na linha de frente. Kazekage, Jiraiya não vai deixar você ir atrás do Minato. Além disso, os ninjas de elite de Konoha são formidáveis. Eles ainda vão conseguir invadir e atingir nossos outros ninjas, ressaltou Tio. Inicialmente, enviar Yashamaru ao campo de batalha parecia benéfico, mas Rasa, usando a desculpa de se proteger contra potenciais ameaças da névoa oculta, manteve Yashamaru na vila. Não estava claro para Tio se isso realmente tinha como objetivo combater a névoa, mas ela sentiu que era inapropriado deixar de lado um ninja tão poderoso. Precisamos mobilizar a besta com cauda. É a única maneira de capturar o Castelo Kikyo, sugeriu Tio relutantemente. Reconhecendo as capacidades excepcionais dos ninjas médicos inimigos e suspeitando da presença de Tsunade no Castelo Kikyo. Caso contrário, os venenos recentemente desenvolvidos pela areia não teriam sido combatidos tão eficazmente antes da guerra. O uso da besta com cauda, hein? Rasa hesitou, ciente de que mobilizar a besta com cauda sem capturar o Castelo Kikyo levaria a perdas ainda maiores, já que o Jinchuriki poderia ter que se retirar da batalha devido à sua expectativa de vida reduzida. Nesse caso, eles teriam que realocar os Jinchuriki ou esperar anos para capturar a uma cauda novamente. Farei o meu melhor para manter sua condição física. A equipe médica se concentrará em garantir seu bem-estar, visando sustentá-lo até depois da guerra, quando poderemos transferir a besta com cauda, suspirou Tio, pensando que a situação não seria tão grave se o terceiro Kazekage ainda estivesse no comando. Pensar no terceiro Kazekage lembrou Tio de seu neto, Sasori, cuja deserção permaneceu um mistério para ela. Se Sasori não tivesse desertado, a Vila da Areia sem número dúvida teria uma vantagem significativa na guerra contra Konoha. Após muita reflexão e considerando o número crescente de feridos, Rasa tomou uma decisão decisiva: acione a besta com cauda. Diga a Bunpuku que a batalha começa depois de amanhã. As capacidades médicas de Konoha eram superiores. Seus feridos leves podiam retornar à batalha em apenas alguns dias. Em contraste, a areia carecia de ninjas médicos e ervas, deixando muitos de seus feridos fora de combate por semanas. A disparidade era evidente.
Deixe Bunpuku mirar no castelo Kikyo com a Bijudama, rompendo as defesas de Konoha, então eliminaremos seus ninjas médicos e veremos o que eles podem fazer. Rasa cerrou os punhos, grato pelo fato de Areia estar saqueando recursos metálicos do país do rio, aliviando significativamente seus fardos. O daimyo do país do rio agora se submetia docilmente a Areia, temendo ser assassinado como seu pai. Anteriormente as alocações de recursos eram negociadas, mas agora tudo pertencia a Areia. Com esse pensamento, Rasa se sentiu um pouco melhor, embora lamentasse que o atual saque de metais extraídos fosse apenas uma solução temporária. Se pudessem controlar as minas por mais tempo, os marionetistas da Vila da Areia nunca teriam falta de materiais para criar marionetes. No entanto, seu objetivo imediato era capturar o castelo de Kikyo e forçar Konoha a um tratado de paz. Castelo Kikyo. Mesmo à noite, a equipe médica estava ocupada tratando os feridos. Outra escaramuça do lado de fora do castelo de Kikyo resultou em mais de 20 baixas entre as centenas de envolvidos. Devido ao grande número de feridos e ao número limitado de ninjas médicos, os tratamentos tiveram que ser priorizados de acordo com a gravidade dos ferimentos. Depois de atender os feridos gravemente, Mina, segurando uma garrafa de veneno extraído, saiu. Ei, garotinha, me dê um tratamento, gritou Jiraiya para Mina quando ela passou. Ele havia sofrido um ferimento superficial causado pelo ouro de areia de Rasa durante o encontro, perdendo bastante sangue. Mina parou a pedido dele e franziu a testa, mas seguiu o credo dos ninjas médicos e examinou o ferimento. Não percebendo que era muito grave, ela fez um sinal para outro ninja. Azami-senpai, por favor, faça um curativo no ferimento do Lorde Jiraiya. Você não vai usar ninjutsu médico? Não há necessidade. Depois, Mina saiu apressadamente, e outro ninja médico veio ajudar Jiraiya para aplicar remédios e fazer um curativo no ferimento. Senhor Jiraiya, a equipe médica está sob tremenda pressão. Para ferimentos leves, estamos recorrendo a este método de tratamento. Se um ninja gravemente ferido chegar e os ninjas médicos tiverem esgotado seu chakra, seria perigoso. Entendo, desculpe. Eu não sabia. Sem problemas. Mas agora mesmo, Mina-senpai estava a caminho para produzir um antídoto. Ela descobriu um novo veneno usado pela areia e está correndo para preparar contramedidas para os ninjas da linha de frente, daí a pressa. É mesmo? Impressionante. Jiraiya se lembrou de Mina, que havia estudado com Tsunade e pertencia ao clã Uzumaki. O que mais chamou a atenção dele foi ela cavalgando um urso até o castelo Kikyo, deixando uma forte impressão com sua velocidade e resistência comparáveis às de um ninja, entendendo a fala humana e até mesmo tendo suas refeições entregues. O ferimento de Jiraiya era leve, e ele conseguia suportar a dor sem afetar sua capacidade de combate. Além disso, a equipe médica estava realmente sobrecarregada. Depois de esgotar um certo nível de chakra, é uma regra do ninja médico conservar chakra para potenciais emergências. Antes de sair, Jiraiya perguntou de repente, ela é a melhor que vocês têm aqui? Azami ficou surpresa e assentiu. Sim, atualmente não há ninguém na equipe médica mais habilidoso do que Mina-senpai. Sua velocidade no tratamento de ferimentos é várias vezes maior do que a dos outros. Eu vejo. Jiraiya assentiu e deixou o acampamento médico para discutir as ações recentes da areia com os outros. O ataque repentino foi rapidamente repelido, mas Jiraiya e o resto perceberam um esquema por trás das ações da areia, mas sem inteligência suficiente. Eles não conseguiram identificar as intenções da areia. Senhor Jiraiya, você chegou. Shikaku cumprimentou Jiraiya em seu retorno, compartilhando suas especulações. A areia pode lançar outro ataque em breve, possivelmente visando nossa equipe médica desta vez. Eles atacaram nossas unidades de patrulha hoje. O próximo ataque pode acontecer a qualquer momento. Deveríamos enviar batedores? Jiraiya ponderou e, lembrando-se do que ouvirá no acampamento médico, sugeriu. A areia desenvolveu um novo veneno, e nossa equipe médica já está trabalhando em um antídoto. Vamos esperar pelo antídoto antes de enviar batedores. Um novo veneno. Não é de se admirar que alguns ninjas, apesar de terem antídotos, ainda tenham perecido hoje. Shikaku franziu a testa, preocupado com o perigo para os batedores sem antídotos, pois até mesmo pequenos arranhões poderiam ser fatais, não deixando nenhuma chance de tratamento. Nesse caso, Jiraiya estava prestes a falar quando uma explosão ensurdecedora soou do lado de fora. Estrondo. A onda de choque fez Jiraiya e os outros cambalearem. A explosão parecia ter origem no próprio castelo Kikyo. Estabilizando-se Jiraiya, Minato e Shikaku imediatamente deixaram o prédio e foram para o telhado. Olhando ao longe, sob o luar, eles viram uma criatura gigantesca. Morram, humanos, todos vocês morram. Estilo vento, bomba de vácuo. Após a risada maníaca de Shukaku, a enorme mão de areia deu um tapinha em sua barriga redonda e rapidamente cuspiu várias esferas de vento cheias de chakra em direção às muralhas do castelo Kikyo. Bum, bum, bum. Cada orbe de vento possuía o poder destrutivo normalmente visto apenas em ninjas de elite, mas agora, Shukaku os liberou facilmente, demolindo rapidamente as muralhas do castelo Kikyo. Mesmo com barreiras de proteção nas paredes, eles não conseguiram parar as bombas de vácuo de Shukaku. Jiraiya-sensei. Vão Minato, Shikaku, o contra-ataque está sob o comando de vocês. Jiraiya berrou, tendo organizado anteriormente duas guerras com as estratégias de Shikaku, repelindo efetivamente os ataques da areia, enquanto Jiraiya e Minato confrontavam os poderosos da areia, impedindo-os de derrotar os ninjas comuns da folha. Jutsu de invocação. Ambos os ninjas invocaram seu jutsu de invocação, e no momento seguinte, dois sapos enormes apareceram no castelo Kikyo em meio a uma nuvem de fumaça. Aquilo é, uma besta com cauda?
Jiraiya, por que isso é sempre tão problemático com você? Esse cara é forte. Jiraiya disse rapidamente. Desculpe, mas conto com você para detê-lo, ou os ninjas da folha sofrerão muito. Minato acrescentou. Gamabunta Gamaken vai te ajudar. Por favor, é para Minato. Jiraiya, você sempre traz problemas. Resmungou Gamabunta, sacando sua faca, incerto mesmo com a ajuda de Gamaken contra aquele inimigo. Minato, vamos lá. Antes que Jiraiya pudesse terminar, uma massa de areia dourada apareceu do outro lado do castelo Kikyo, mudando sua expressão. Ele sabia que Rasa não o deixaria confrontar uma cauda facilmente. Se ele ajudasse Gamabunta contra uma cauda, Rasa tiraria vantagem dos outros ninjas da folha. Lord Jiraiya Minato, o quarto Kazekage Rasa e Tio estão tentando um ataque surpresa à retaguarda do nosso acampamento. Precisamos que você e Minato os interceptem. Aqui está a localização deles. Após receber a mensagem de Inoishi, Jiraiya e Minato trocaram olhares e disseram a Gamabunta. Desculpe, temos que deter os invasores. A uma cauda depende de você. Vá em frente, Gamaken, e eu domino esse monstro. Os sapos com as armas em punho, saltaram em direção a Shukaku enquanto Jiraiya e Minato partiam. Droga, morra. Shukaku, vendo o ataque dos sapos, reagiu furiosamente. Os três gigantes se enfrentaram sob o luar, e cada golpe deles fazia a terra tremer, muito além do alcance de um ninja comum. Mina, parece que está se aproximando. Devemos evacuar? A ninja de elite Azami não pôde deixar de perguntar, com o som da batalha se intensificando nas proximidades enquanto havia muitos feridos. Apesar de ser a mais velha de Mina, neste acampamento, Mina era líder da equipe médica. Vamos mover os feridos primeiro. Vamos resistir um pouco mais, mas podem chegar. Mas Azami-senpai, mande alguém verificar com o posto de comando. Mina olhou para os portões do acampamento, um tanto aliviada, mas sabendo que os feridos não poderiam ficar, ordenou sua transferência para um acampamento reserva. Pouco depois, a equipe médica recebeu ordens do posto de comando para ficar de prontidão, informando que Jiraiya e Minato haviam interceptado o inimigo. Logo, mais feridos foram trazidos, e Uzumaki Mina e sua equipe começaram o tratamento. Com o passar do tempo, enquanto a equipe médica estava ocupada, uma explosão repentina soou do lado de fora. A proximidade quase interrompeu uma cirurgia em andamento. Mina correu para investigar e logo o ninja chegou, anunciando. Um grande número de inimigos se infiltrou. A equipe médica deve evacuar imediatamente. Antes que ele pudesse terminar, outra explosão iluminou o céu a poucos metros de distância, seguida por um rugido estrondoso. Nós os encontramos, os ninjas médicos da Folha estão aqui. Ao avistar a equipe médica da Folha, o ninja da areia gritou, lançando um sinal para reunir forças próximas. Eu cubro, corra. O ninja mensageiro, após dar o aviso, investiu contra o ninja da areia com a kunai em punho. Mas com o cerco dos ninjas da areia se aproximando, a fuga era praticamente impossível. Então Mina se aproximou de Gates, implorando. Gates, por favor, repele o inimigo. Levantando-se, Gates acenou para Mina. Então uma ferocidade selvagem brilhou em seu rosto agressivo. Rugido. Um rugido estrondoso abalou cada ninja profundamente, e eles viram, emergindo, um enorme urso negro com mais de 20 metros de altura sob o luar. Capítulo 105. É uma fera invocada, um urso negro. Não tenha medo, Macho. O Jounin da areia gritou, encorajando seus companheiros. O mundo ninja não era estranho a feras gigantescas, e com coordenação adequada a selos explosivos e ninjutsu, até mesmo essas criaturas enormes poderiam ser derrotadas. Eles consideravam um alvo tão grande como nada mais do que um boneco de treino vivo. O tamanho do urso e seu rugido alto não eram intimidantes. Rugido. Um rugido ainda mais retumbante encheu o castelo Kikyo, e no momento seguinte, Gates brilhou com uma luz amarelo pálida, um escudo mágico protegendo tanto ele quanto Mina, que ele havia colocado em suas costas. O escudo também servia para proteger Mina, já que Gates havia sido ordenado por Yoichi para protegê-la, e ela frequentemente o alimentava com guloseimas deliciosas. Gates, tome cuidado para não machucar nenhum ninja da Folha, alertou Mina, preocupada que Gates pudesse acidentalmente machucar os espectadores em sua fúria. Rugido. Gates rosnou em resposta. Embora ele e Mina não tivessem firmado um contrato de alma e não pudessem se comunicar verbalmente, ele a entendia perfeitamente. Estrondo. Gates bateu suas enormes patas de urso no chão e, um segundo depois, um círculo de luz amarela emanou debaixo dele, espalhando-se rapidamente. Ninjutsu. Brincadeira de marionetista. Bum, bum, bum. Clang, clang. Onde quer que a luz amarela alcançasse, os ninjas da areia sentiam como se um peso enorme os pressionasse, prendendo-os ao chão ou aos telhados, rachando o chão sob aqueles que caíam e destruindo os telhados, fazendo com que os que estavam acima despencassem. Os ninjas da Folha arregalaram os olhos surpresos, incapazes de compreender a reviravolta repentina dos acontecimentos enquanto os ninjas da areia eram forçados a cair, seus corpos brilhando com uma fraca luz amarela. O que está acontecendo? Apenas alguns Chunin e Jonin permaneceram de pé, mas mesmo eles sentiram uma dor imensa, especialmente internamente. Num raio de 1 quilômetro, Gates aplicou um jutsu de gravidade 10 vezes maior, forçando os ninjas da areia a suportar 10 vezes o seu peso normal. Embora pudessem levantar objetos pesados usando chakra, seus órgãos internos não estavam preparados para tal esforço. Seus corações, pulmões e estômagos agora suportavam 10 vezes a força gravitacional usual, sobrepujando os ninjas da areia. Normalmente a circulação de chakra em seus membros permitiria que levantassem pesos pesados, mas essa estratégia não aliviou a pressão interna. Alguns ninjas da areia conseguiram distribuir chakra por todo o corpo para mitigar o dano, uma tática que Yoichi havia usado contra Gates. Quanto mais chakra eles espalhavam, menos sentiam a pressão gravitacional. Droga, não subestime a areia. Uma kunai voou, cortando a garganta de um marionetista da areia. O ninja da Folha observou o corpo do ninja da areia com curiosidade.
Por que ele estava se movendo tão devagar? Rugido. Outro rugido de Gates, seguido por espinhos de pedra brotando do chão em direção ao ninja da areia. Aqueles que o previram pularam para longe, apenas para serem atingidos pelas kunai e ninjutsus arremessados pelo ninja da folha. Sob a influência do jutsu de gravidade, a velocidade dos ninjas da areia foi severamente reduzida. Manter metade de sua velocidade normal exigiu todo o seu esforço na manipulação de chakra. Para os genin que não conseguiam ficar de pé, os espinhos de pedra perfuraram o coração. Eles nem conseguiam se levantar. É a invocação de Uchiha Yoichi. Contra-ataque, mate esses ninjas da areia. Os ninjas da folha rapidamente receberam a mensagem e, explorando sua imunidade ao efeito da gravidade, moveram-se rapidamente para eliminar os ninjas da areia que os atacavam. Entretanto, ao ouvir isso, o ninja da areia imediatamente procurou matar o notável urso preto. Mas o escudo mágico de Gates não era facilmente quebrado. De pé no chão, ele recuperava continuamente suas forças, e Mina estava com ele. Suas correntes de selamento adamantinas eram incrivelmente versáteis, capazes de prender e bloquear ninjutsu com força significativa. Os ninjas da areia que tentavam se aproximar de Gates foram presos pelas correntes de Mina, arremessados para o alto e então esmagados pelas enormes patas de Gates ao cair. Um espetáculo sangrento do qual até mesmo os Jounin tiveram dificuldade de escapar. Com a participação feroz de Gates, a folha eliminou rapidamente todos os ninjas infiltrados da areia. A areia inicialmente enviou 3 esquadrões para assassinar toda a equipe médica na retaguarda do castelo de Kikyo. Eles não esperavam encontrar uma fera invocada tão formidável protegendo a equipe médica. O ninja da folha se aproximou de Mina. Mina-san, as linhas de frente estão em apuros. Sua fera invocada pode ajudar? Mina estava em um dilema. Ela normalmente não podia comandar Gates, que agia mais por lealdade às ordens de Yoichi e seus próprios caprichos. Gates, você quer? Antes que ela pudesse terminar, Gates se virou para ir embora. Ele não teria agido se o ninja da areia não tivesse pulado em seu rosto. Mas depois de dar alguns passos, Gates parou e olhou ferozmente para os arredores do castelo de Kikyo, sentindo uma fera igualmente feroz se preparando para atacar. Rugido. Gates rugiu em advertência, mas sentindo a energia crescente lá fora, rugiu novamente, ficando de pé sobre as patas traseiras. Gates, o que houve? Mina perguntou, confusa. Ignorando-a, Gates continuou a reunir forças e seu corpo se expandiu. Suas patas de urso concentraram o poder da terra, e ele abriu a boca para formar uma bola de energia dourada. O brilho se intensificou até que, sentindo a bola de energia inimiga prestes a ser lançada, Gates atacou primeiro. Bomba rugido do Rei Fera. Estrondo. A bola de energia dourada explodiu da boca de Gates, a poderosa onda de choque demolindo casas próximas. O caminho da bomba rugido do Rei das Feras abriu uma vala profunda, destruindo tudo em seu caminho. Do lado de fora do castelo Kikyo, Shukaku, tendo feito os 2 sapos voarem, também estava preparando uma bijudama mirada no castelo. Humanos morram. Morram. Mas depois de lançar a bijudama, Shukaku viu uma bola de energia dourada voando do castelo, atingindo sua bijudama diretamente. A colisão entre a bijudama e a bomba do rugido do Rei das Feras criou um clarão branco ofuscante e uma explosão ensurdecedora, enviando uma poderosa onda de choque que virou as paredes do castelo de Kikyo e cavou uma enorme cratera no chão, até mesmo dispersando nuvens no céu com a força da explosão. Droga! Shukaku, estando mais perto, foi levado pela explosão, caindo no chão. Enquanto Gamabunta e Gamaken, com ferimentos menos graves, não conseguiam manter o jutsu de invocação, uma nuvem de fumaça sinalizou seu retorno ao Monte Myoboku. Aquela maldita fera, ousando emboscar este Shukaku-sama e o velho monge. Como puderam cair tão rápido? Vocês estão todos condenados. Shukaku praguejou continuamente, mas logo se transformou em areia, dispersando-se e revelando uma figura magra saindo da areia. Vendo Shukaku desaparecer, os ninjas da areia rapidamente cercaram e evacuaram os Jinchuriki, os hospedeiros de Shukaku, sem olhar para trás, cumprindo sua missão de recuperar os Jinchuriki se Shukaku desaparecesse. Antes de partir, eles lançaram um sinalizador para o céu e então voltaram rapidamente para a Vila da Areia. Essa era a missão deles, resgatar os Jinchuriki imediatamente se Shukaku desaparecesse, sem se preocupar com mais nada. O sinalizador explodiu no céu, chamando a atenção dos ninjas da areia em vários campos de batalha. Rasa, em combate com Jiraiya, percebeu o sinal e zombou. Jiraiya, parece que seus ninjas da folha estão condenados. Aquela explosão agora deve ter sido a bijudama. Se você não quer que todos os ninjas de Konoha morram aqui, traga seus Jinchuriki da 9 caudas ou desocupe o castelo Kikyo. Rasa estava curioso para saber se o Jinchuriki da 9 caudas de Konoha sabia lutar. O Jinchuriki não havia aparecido na Segunda Grande Guerra Ninja, como se Konoha o estivesse escondendo. Continue sonhando, Rasa. As mãos de Jiraiya formaram selos, e seu cabelo cresceu rapidamente, ficando mais longo e duro como aço. Mas no instante seguinte foi emaranhado pelo controle de Rasa sobre a areia dourada. Os dois estavam empatados. Se Jiraiya invocasse os grandes sapos sábios e entrasse no modo sábio, poderia dominar Rasa. No entanto, Rasa não daria a Jiraiya a chance de se preparar, e não havia terreno próximo para explorar por um tempo. Vamos encerrar o dia. Da próxima vez que a areia atacar, o castelo Kikyo será seu cemitério. Depois de dizer isso, Rasa usou uma cachoeira de areia para empurrar Jiraiya para trás e então saltou para longe, saindo do campo de batalha. O sinal luminoso significava que o Jinchuriki havia sido recuperado. E a explosão massiva levou Rasa a acreditar que Shukaku havia liberado a bijudama porque o hospedeiro de Shukaku não conseguiu sustentar a transformação e foi retirado. Mas com a bijudama implantada, Konoha deve ter sofrido muito. Os objetivos da areia para o dia foram alcançados.
Chiyo, em outro campo de batalha, também viu o sinal luminoso e rapidamente liderou suas forças para a retirada. Desta vez, Chiyo revelou sua verdadeira habilidade, a técnica da Brigada de Marionetes, uma arte secreta de marionetes de nível S, que controla 10 marionetes complexas em combate. Os bonecos, estrategicamente posicionados, forçavam Minato a lidar com ataques de múltiplos ângulos. Se Minato mirasse em outros ninjas da areia, Chiyo contra-atacaria os ninjas da folha. Sem um novo antídoto, qualquer um ferido pelos bonecos morreria. Minato não teve escolha a não ser enfrentar Chiyo relutante. Enquanto a areia recuava, Konoha rapidamente contabilizou suas baixas e reorganizou suas forças, com a equipe médica se juntando aos esforços de tratamento. O quê? Foi a fera invocada pela mina? Aquele urso desviou de uma bijudama? Jiraiya ficou chocado ao retornar, temendo o pior para o castelo de Kikyo. Mas ao ouvir o relato de Shikaku, percebeu que os danos ao castelo eram menos graves do que o esperado. Ainda assim, a notícia sobre o urso o surpreendeu. Como uma fera invocada tão poderosa poderia ser escondida sem informar a aldeia? Jiraiya também se perguntou sobre a condição de Gamabunta e Gamaken. Jutsu de invocação. Invocando um pequeno sapo, Jiraiya perguntou: Kyozuki, como estão Gamabunta e Gamaken? Os ferimentos são graves. Eles não vão se mexer por um mês. Jiraiya, contra quem eles estavam lutando? Era uma cauda. Aquele monstro não é de se admirar que tenha ficado tão gravemente ferido. Tudo bem, estou voltando. Se você quiser invocá-los para a batalha, é melhor esperar um mês. Entendido, Kyozuki. Diga a Gamabunta e Gamaken para descansarem bem. Depois de mandar Kyozuki de volta, Jiraiya ponderou. Shukaku, o Jinchuriki de uma cauda foi ferido? Shikaku balançou a cabeça. Não conseguimos chegar perto o suficiente para verificar naquele momento. Quando chegamos, o Jinchuriki já havia sido levado. Lorde Jiraiya, não podemos confirmar se o Jinchuriki da uma cauda foi ferido. Eles podem mobilizar o Jinchuriki novamente no próximo ataque. Jiraiya sentiu uma dor de cabeça se aproximando, sabendo que a areia não desistiria de usar seus Jinchuriki. Mas Konoha não podia arriscar liberar a 9 caudas. Isso poderia acabar em desastre para eles. Devemos perguntar a mina? Se a areia usar seus Jinchuriki, talvez a fera invocada dela possa lutar? Jiraiya sugeriu, lembrando-se da proficiência de Mina nas correntes de selamento adamantinas, uma técnica ideal contra Jinchuriki e bestas com cauda. Shikaku concordou internamente, pois queria propor o mesmo. Vindo de Jiraiya, era melhor. Quem irá convencê-la? Jiraiya olhou para Minato, que era namorado de Kushina e provavelmente familiarizado com os membros do clã dela. Mas Minato balançou a cabeça. Jiraiya-sensei, eu não sou nem um pouco próximo dela. Quase irritei Mina e Kushina uma vez e não falei com elas desde então. Então eu vou. Era pelo bem da aldeia. Não havia razão para recusar. Decidido, Jiraiya então instruiu Shikaku. Rápido, conte os números, organize patrulhas. Mande os ninjas do estilo terra consertarem temporariamente as muralhas e erguerem barreiras. Em breve, reportarei a situação à vila. Entendido, senhor Jiraiya. Shikaku então foi fazer os preparativos. A contagem de baixas estava quase completa. Cerca de 100 morreram ou ficaram feridos durante a noite, impossibilitados de retornar ao campo de batalha em breve. Alguns até precisando de recuperação na aldeia. Com suas forças diminuídas em 1/5 durante a noite, apesar de matar 70 a 80 ninjas da areia, a força de combate dos ninjas restantes foi severamente comprometida, necessitando de reforços da vila. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 106. Mina-san, sua besta de invocação poderia participar do campo de batalha? Se tivermos a ajuda dela, nossas baixas poderão ser bastante reduzidas. Depois de ouvir o relato de Shikaku, Jiraiya procurou Mina na unidade médica. No entanto, ele teve que esperar por um longo tempo, só conseguindo pegar Mina durante seu intervalo, que era quase meio-dia do dia seguinte. Os ninjas feridos na noite passada eram tão numerosos que a unidade médica ficou ocupada até o dia seguinte, quando todos os feridos já haviam sido atendidos. Quanto aos que morreram no local, isso estava além das capacidades da unidade médica. Mina foi a mais diligente no tratamento dos feridos na noite passada. Sua capacidade de chakra, as propriedades únicas do seu chakra e suas habilidades incomparáveis em ninjutsu médico fizeram com que ela cuidasse sozinha de 1/3 de todos os tratamentos. Depois de providenciar que outros assumissem suas funções, Mina estava se preparando para ir descansar. Mas foi então que ela encontrou Jiraiya. Após ouvir o pedido de Jiraiya, Mina imediatamente balançou a cabeça e disse: Jiraiya-sama, Gates não é minha besta de invocação. É a besta de invocação de Yoichi-sama. Somente Yoichi-sama pode comandá-la. Na verdade, se não fosse pelo ninja da areia tentando me machucar ontem à noite, Gates não teria se incomodado em se mover. Jiraiya, não querendo desistir, perguntou: Você não consegue persuadi-lo? Gates não me escuta. Só Yoichi-sama consegue se comunicar com ele. Mina ainda balançou a cabeça, insinuando que embora ela pudesse transmitir uma mensagem a Yoichi para enviar uma mensagem a Gates, isso não era necessário. Ela já havia feito o suficiente. Como ninja médica, ela se destacou no tratamento de ferimentos e na prevenção do veneno do inimigo, e logo seria promovida por suas contribuições. Não havia necessidade de incomodar Yoichi-sama com o pedido de Jiraiya-sama. Talvez, Jiraiya-sama, você possa considerar perguntar diretamente a Yoichi-sama. Então vou tentar, disse Jiraiya, vendo que Mina não cederia e saiu um tanto sem jeito. Embora ele tenha mencionado tentar, ele não tinha intenção de realmente procurar ajuda de Yoichi. Depois que Jiraiya foi embora, ele decidiu seguir o conselho de Shikaku e pedir reforços da vila. De acordo com suas informações, os ninjas da areia ainda tinham pelo menos 2.000 ninjas no país do rio, enquanto Konoha tinha apenas 300 ninjas no castelo Kikyo. Se a areia continuasse a atacar mais 2 vezes,
vezes, eles enfrentariam um número significativo de baixas e poderiam ter que abandonar o castelo Kikyo. A notícia chegou rapidamente a Konoha, mas a situação na vila também não era boa. A retaliação do terceiro Raikage veio rapidamente. Embora Konoha estivesse preparada para enfrentar os agressivos ninjas da nuvem, a atmosfera da vila não pôde deixar de ficar tensa. Com 3.000 ninjas da nuvem indicando que Konoha precisaria preparar pelo menos 4 esquadrões ninjas, 2.000 ninjas de Konoha para confrontar a vila da nuvem. Felizmente, o terceiro Raikage havia perdido um braço, enfraquecendo significativamente seu poder. No escritório do Hokage, cercado pela fumaça, uma notícia ruim após a outra quase oprimia Hiruzen. Agora, ele refletia com o cachimbo na mão sobre como lidar com os desafios que viriam. Essa situação era diferente da Segunda Grande Guerra Ninja, quando eles foram proativamente à guerra para estabelecer sua autoridade após a morte do segundo Hokage para evitar serem subestimados por outras vilas ninjas. Depois de elaborar um plano, eles atacaram agressivamente, afetando severamente o moral do País da Chuva, quase destruindo o sonho de Anzo de ter a sexta grande vila ninja e ganhando vantagem nas guerras contra a rocha e areia. Entretanto, eles não entraram em guerra com a nuvem, já que o segundo Hokage foi morto pelos irmãos Ouro e Prata, mas o segundo Raikage também morreu nas mãos dos ninjas da nuvem, não dando a Konoha nenhum motivo para vingança. De repente, a porta do escritório do Hokage foi aberta à força, revelando Danzou. Sarutobi largou o cachimbo e perguntou: Danzou, alguma novidade? Mais ou menos. A rocha mobilizou pelo menos 300 ninjas ao longo da fronteira com o País da Grama, embora pareça que eles não têm intenção de invadir. Além do País da Grama, também encontramos alguns ninjas da rocha no País da Cachoeira. Como Danzou relatou, ele colocou o pergaminho de inteligência na mesa de Sarutobi. O País das Cachoeiras, a leste, faz fronteira com o País do Ferro, que curiosamente demarcou uma área para os ninjas passarem em seu território. Essa área é um tanto desolada, mas permite perfeitamente que ninjas da rocha ou da nuvem peguem caminhos emprestados uns dos outros. A Vila da Cachoeira não tem orgulho de ser uma vila ninja? Eles até têm os 7 caudas. Sarutobi franziu a testa enquanto abria o pergaminho para examinar atentamente as informações. Os métodos da Raiz para coletar informações de outros países provaram ser um pouco mais eficazes do que os da Anbu. A Raiz não se esquivava de usar todos os meios necessários para completar suas missões. Sarutobi conhecia o treinamento e os métodos de execução de missões da Raiz. Se ele estivesse gerenciando a Raiz, talvez não tivesse conseguido fazer o que Danzou fez. No entanto, a vila precisava desse aspecto mais sombrio, pois agora, para reunir informações específicas sobre a distribuição de tropas da rocha, a existência de Raiz era essencial, e é por isso que Sarutobi tolerou e até mesmo reintegrou Danzou. A Vila da Cachoeira tem grandes ambições. Falta-lhes um líder como Anzo, mas nutrem o seu sonho. Naturalmente, querem obter benefícios, por isso alinham-se com um país importante. Danzou zombou casualmente da Vila da Cachoeira antes de continuar. Enquanto a rocha nos protege, eles também desconfiam da nuvem. Dada a relação entre a rocha e a nuvem, eles provavelmente desprezam ainda mais a nuvem. Sarutobi, qual é o seu plano? Vamos discutir isso com Koharu e Omura. Depois de pensar um pouco, Sarutobi decidiu convocar uma reunião. Ele não estava tão decidido quanto antes. Danzou percebeu isso e zombou internamente. Se fossem o Sarutobi da Segunda Grande Guerra Ninja, uma decisão já teria sido tomada. Logo, Koharu e Omura chegaram ao escritório do Hokage. Elas eram colegas de classe e de equipe há décadas, e Sarutobi se acostumara a contar com elas para obter conselhos. Depois de compartilhar as informações de Danzou e a situação no castelo Kikyo com eles, Koharu e Omura rapidamente compreenderam o estado atual do mundo ninja. Após análise, eles perceberam que o País do Fogo estava em uma posição precária, com muitas frentes de batalha em potencial e poucos ninjas novos. Sarutobi, qual é o seu plano? Depois de adicionar um pouco de tabaco ao cachimbo e acendê-lo, Sarutobi disse, para a frente da nuvem: Estou pensando em fazer Sakumo liderar 3 esquadrões ninjas para detê-los e manter Orochimaru na vila. Dados os movimentos incertos da rocha, eles precisavam manter algumas forças de reserva, especialmente porque a névoa, embora atualmente dócil, poderia aproveitar a oportunidade para causar problemas. Enviar Sakumo para lidar com a situação no País das Águas Quentes é uma boa ideia, mas a postura agressiva da nuvem desta vez significa que dar a ele poucos homens não será suficiente. Omura acrescentou. Assim que Sarutobi tomasse uma decisão, ele e Koharu resolveriam quaisquer omissões. Os 4 discutiram e logo decidiram quem enviar e quantos ninjas mobilizar contra a Vila das Nuvens. Danzou esperava assumir o comando da Frente Oriental, acreditando que o momento de fraqueza de Sarutobi era uma oportunidade de ganhar méritos significativos. Ele voltou seus olhos para a Vila da Nuvem, almejando ganhar mais prestígio que Jirai ao derrotar a nuvem. Com os méritos de ser discípulo do segundo Hokage e suas contribuições para a guerra, ele esperava competir pelo título de quarto Hokage. Danzou achou que a lesão do terceiro Raikage, combinada com sua vantagem na liberação de vento sobre a liberação de relâmpago, lhe deu uma confiança significativa. No entanto, Sarutobi rejeitou categoricamente a proposta. Sakumo também era um formidável ninja com a liberação de vento, e a Raiz precisava de Danzou para liderança e coleta de informações. Sarutobi, Koharu e Omura então começaram a detalhar seu plano, decidindo quem enviar e como gerenciar a logística e o suporte médico. É mestre dos sonhos, uma habilidade parcial do Deus dos Sonhos, capaz de criar qualquer coisa dentro dos sonhos.
As ações dentro do sonho seguem as regras da realidade e as memórias e sensações do sonho podem ser transferidas para o corpo real. Essa era uma nova habilidade para Yoichi, uma que ele achava potente e acreditava que ficaria ainda mais forte com o desenvolvimento adequado. Habilidades relacionadas a deuses ou regras, quando utilizadas de forma eficaz em certos aspectos, podiam ser terrivelmente poderosas. O mestre dos sonhos era uma dessas habilidades. Vamos tentar. Entender como usar essa habilidade requer experimentação, embora eu não esteja com sono agora. Yoichi, depois de pensar um pouco, foi até o hospital de Konoha para comprar alguns comprimidos para dormir para um sono forçado. Ao retornar para casa, ele também invocou uma pequena cobra que conseguia entender a fala humana, pedindo que ela vigiasse seu corpo enquanto ele dormia. Esta cobra, recomendada por Orochimaru da caverna Ryushi, possuía grande potencial. Com treinamento adequado, poderia atingir níveis semelhantes aos dele. Depois de tomar os comprimidos para dormir, Yoichi adormeceu rapidamente. Ao adormecer, ele sentiu sua consciência vacilar e de repente se viu em um espaço em branco. Está muito claro. Ele disse instintivamente, fazendo com que o espaço diminuísse para um nível confortável de luminosidade. Sob meu controle, o mestre dos sonhos realmente faz jus ao seu nome. E mencionou que memórias e sensações do sonho seriam transferidas para o meu corpo real, semelhante à técnica do clone das sombras. Isso significa que posso treinar no meu sonho e acordar com os mesmos benefícios? 48 horas. É esse o tempo que tenho neste sonho? Parece pouco. Mas vamos ver como meu corpo real reage depois que eu for embora. Técnica do clone das sombras. Criar um clone de sombra era como usar uma técnica na realidade, como se parte de seu chakra tivesse realmente se separado. Você pratica a técnica do deus voador do trovão. Eu vou trabalhar em outra coisa. Yoichi fez seu clone praticar a técnica do deus voador do trovão, ainda não totalmente dominada, enquanto planejava trabalhar no jutsu de reanimação. Um sacrifício, a carne que coletei antes e um pergaminho. Enquanto ele falava, esses 3 itens apareceram diante dele, surpreendendo Yoichi. Ele os examinou atentamente. O sacrifício era um estranho inconsciente, pronto para ser usado no jutsu de reanimação. A carne era de fato de Mabumu, e as marcas no pergaminho de armazenamento foram feitas por ele pessoalmente. Vamos ver. Ele então começou a praticar o jutsu de reanimação. Capaz de invocar os mortos de volta da terra pura, esse jutsu proibido foi originalmente desenvolvido pelo segundo Hokage para complementar outro jutsu proibido, as marcas explosivas de multiplicação mútua. Somente os corpos reanimados com regeneração infinita poderiam explorar completamente o potencial das etiquetas explosivas. O aprimoramento dos corpos reanimados para recuperar seu poder original foi trabalho de Orochimaru e Kabuto. Yoichi não tinha certeza de como exatamente eles o modificaram, mas sabia que a qualidade do sacrifício afetava diretamente o poder do corpo reanimado, sendo o melhor sacrifício as células de Zetsu branco contendo DNA de Hashirama. Jutsu de invocação modificado, conexão com o submundo, uso do chakra contido na carne para invocação. O segundo Hokage foi um gênio por conseguir modificá-lo dessa forma. Em sua primeira tentativa, Yoichi simplesmente seguiu o procedimento sem considerar aumentar a potência. Fazer a reanimação funcionar foi o primeiro sinal de sucesso. O sonho até forneceu uma pessoa viva para o sacrifício, então conectar-se ao submundo para a reanimação não deveria ser um problema, já que suas ações eram governadas pelas leis da realidade. A primeira tentativa de reanimação falhou, invocando apenas detritos que aderiram ao sacrifício, que então morreu. Parece que errei a fórmula de invocação. Outro sacrifício, por favor. A segunda tentativa de reanimação também falhou. O terceiro, o quarto, o quinto. Depois de tentar uma vez a cada meia hora, Yoichi tentou mais de 70 vezes, visivelmente frustrado. Desta vez tem que funcionar. Tendo cometido quase todos os erros imagináveis e tomando notas para se lembrar, Yoichi tentou evitar os erros cometidos nas mais de 70 tentativas anteriores. Jutsu de reanimação. A fórmula de invocação foi ativada, e detritos começaram a se acumular sobre o sacrifício, rapidamente assumindo a forma de Mabumu. Funcionou. Yoichi ficou eufórico porque o corpo reanimado não se desintegrou, indicando que a etapa crítica do jutsu de reanimação foi bem sucedida. Em seguida, ele inseriu um talismã de controle na cabeça do corpo reanimado. Tendo preparado o talismã de controle com antecedência, ele finalmente conseguiu usá-lo depois de mais de 70 tentativas. Após inserir o talismã, Yoichi despertou a consciência de Mabumu. Como estou aqui? Silêncio! Ordenou Yoichi, e Mabumu imediatamente ficou em silêncio, embora ainda o encarasse com raiva. Use a técnica do clone das sombras com força total. Seguindo o comando, Mabumu executou a técnica do clone das sombras, conseguindo apenas 3 clones. Apenas 3 clones com força máxima. Seu chakra é menor que o de um Chunin. A decepção de Yoichi era evidente. A qualidade do corpo reanimado era a mais baixa possível, mas pelo menos a reanimação foi um sucesso. Para melhorias, a força está relacionada ao sacrifício, então aumentar o controle do corpo reanimado é necessário. Orochimaru e Kabuto devem ter modificado o talismã de controle. Caso contrário, Kabuto controlando dezenas de reanimações seria muito cansativo. Yoichi ponderou, percebendo que controlar um único corpo reanimado já exigia um pouco de esforço, e controlar 2 consumiria todo o seu foco. A experimentação continuou. Capítulo 107. É difícil. É melhor esperar o retorno de Mina. Temos muito pouco conhecimento sobre técnicas de selamento, e as melhorias nos talismãs não mostram nenhum efeito. Mesmo com tempo de sobra, Yoichi tentou diversas vezes, mas praticamente sem sucesso.
Seu controle permaneceu como estava. Seu uso atual da reencarnação do mundo impuro era basicamente a forma inicial do jutsu proibido, apagando a consciência e transformando o corpo reanimado em uma mera casca. Ao contrário da técnica de reencarnação do mundo impuro de Orochimaru, que poderia apagar toda a consciência, exceto a consciência de combate. Em essência, o problema era a falta de conhecimento acumulado. Marcas de maldição e técnicas de selamento estão profundamente interligadas, e sua habilidade em técnicas de selamento era medíocre, ou melhor, inexistente. Este mestre dos sonhos deveria ter outros usos. Caso contrário, com apenas esta pequena funcionalidade, ele pode ser considerado um mestre. Yoichi olhou para o relógio. Faltavam apenas 3 horas e seu clone das sombras ainda estava praticando. Isso era um tanto anormal. Yoichi percebeu esse problema de repente. Usar ninjutsu aqui consome chakra, mas também o recupera, embora a velocidade de recuperação fosse anormalmente rápida. Cerca de 5 vezes a sua taxa normal de recuperação de chakra. Normalmente levaria um dia para se recuperar após esgotar seu chakra, mas neste sonho, levou apenas um pouco mais de 4 horas. Com base no volume de chakra e na velocidade de recuperação no sonho, a menos que usasse a técnica do deus do trovão voador de longa distância, era difícil esgotar seu chakra, permitindo a prática contínua. Deve haver outras habilidades além desta. Já que até a consciência de uma boneca de algodão pode ser tão real, seria possível invocar pessoas reais, como Mikoto-san. Quando Yoichi usou essa habilidade, muitas pessoas passaram pela sua mente, hesitando entre Mina e Mikoto. Entretanto, considerando que fosse possível trazer a consciência real de uma pessoa, tirar Mina do campo de batalha poderia causar problemas. Mikoto-san era diferente. Ela mal fazia tarefas domésticas em Konoha. O máximo que ela conseguia fazer era ajudá-lo com a papelada. Assim que Yoichi terminou de chamar o nome de Mikoto, o espaço à sua frente ondulou como ondas de água, mudando repentinamente a cena. Parecia a casa de Fugaku com uma porta aberta que levava a um escritório, e Mikoto estava debruçada sobre uma mesa cheia de documentos. Estou no sonho de Mikoto-san, ou o espaço do sonho se transformou na casa de Fugaku. Yoichi, como você chegou aqui? Mikoto acordou de repente. Ao ver Yoichi na porta, seu coração disparou de surpresa. Desde que voltou do hospital, ela não visitava Yoichi há alguns dias. Ela deveria se apresentar a ele, mas não foi, sempre se lembrando do incidente constrangedor no hospital. Por isso, ela estava procrastinando há vários dias. Vim especificamente ver a Mikoto-san. Depois do que aconteceu no hospital, fui fazer um check. E o médico me disse que eu não posso ter filhos. A culpa é toda sua, Mikoto-san. Yoichi começou com uma cara séria, falando bobagens. Aquilo era um sonho, e ele tinha muitas coisas que queria tentar. Não, será mesmo? Ao ouvir isso, Mikoto imediatamente cobriu a boca, em choque. Ela só queria escapar do constrangimento daquele dia, jamais imaginando que suas ações poderiam levar a consequências tão graves. Yoichi, me desculpe, eu não fiz isso de propósito. Pedir desculpas não vai adiantar, Mikoto-san. Como você vai me compensar? Yoichi se aproximou friamente de Mikoto, aproveitando a oportunidade para apreciar sua aparência com um colete justo e saia curta, realmente agradável aos olhos. Não sei, Yoichi, sinto muito. Farei o meu melhor para compensá-lo. É só me dizer, e eu não recusarei se puder. Mikoto se desculpou apressadamente sem perceber a gravidade de seu erro. Claro que você consegue, Mikoto-san. Você não seria incapaz de lidar com isso, seria? Quando Yoichi se aproximou de Mikoto e estendeu a mão para envolvê-la na cintura apertada, ele a puxou para seu abraço. Yoichi. Mikoto ficou surpresa com a proximidade. Ela podia sentir sua respiração esquentando o rosto de Yoichi. Perto demais. Ela era uma mulher casada e definitivamente não deveria se envolver em tais atos, especialmente em sua própria casa, para onde Fugaku poderia retornar a qualquer momento. Assim, Mikoto tentou se desvencilhar violentamente do abraço de Yoichi. No entanto, ao começar a empurrá-lo, ouviu Yoichi sussurrar em seu ouvido. Mikoto-san, você ainda não percebeu? Este é o seu sonho. Sonhar? Correto. Você estava pensando nisso, então eu apareci no seu sonho. E Mikoto-san, tem certeza de que não quer se compensar? Depois de fazer algo tão terrível, você planeja agir como se nada tivesse acontecido depois de algum tempo? Não, Yoichi. Este é o seu sonho, Mikoto-san. Você me queria aqui e também quer que isso aconteça. Tudo neste sonho é da sua vontade. Minha própria vontade? Confusão passou pelo rosto de Mikoto. Ela de fato notou algo estranho naquele lugar. Estava muito quieto, e se Yoichi tivesse visitado, o zelador pelo menos a teria informado. Correto. E Mikoto-san, você realmente quer resistir? Ao ver a mão de Mikoto parar de empurrá-lo, a mão de Uchiha Yoichi que segurava sua cintura deslizou ainda mais para baixo. Uma hora depois, Mikoto acordou de repente, mas a cena à sua frente mudou instantaneamente. Ela estava diante de uma mesa e de uma pilha de documentos desorganizados. Os documentos estavam amassados com manchas de suor. O Yoichi de agora a pouco desapareceu, deixando Mikoto atordoada por um momento antes que ela olhasse para baixo rapidamente. Suas roupas estavam devidamente vestidas, sem um botão fora do lugar. Seria esse mesmo seu sonho, ainda que vívido demais? Ela estava suando por todo o corpo e sentia uma dor na cintura. Seria porque dormia em uma posição estranha na mesa? Ao se levantar, Mikoto sentiu que a cadeira estava molhada. Seu rosto ficou vermelho de vergonha, e ela rapidamente pegou um papel para secar a cadeira. Moça, a senhora está bem? Teve um pesadelo? Kazumi bateu na porta 2 vezes perguntando com preocupação. Estou bem, Kazumi-san. A propósito, alguém veio me visitar agora?
Não, eu estava limpando a porta da frente sem visitas. Então, obrigado pelo seu trabalho duro. Por favor, descanse um pouco depois de terminar a limpeza. Depois que Mikoto se tranquilizou, seu coração se acalmou um pouco. Aquilo era mesmo um sonho. Caso contrário, como ela poderia voltar repentinamente do seu quarto para o escritório, completamente vestida? Então foi um sonho. Sua voz carregava uma emoção inexplicável, uma mistura de alívio e uma vaga sensação de perda. Entretanto, pensando naquele sonho, Mikoto se perguntou se ele era realmente um produto de seus pensamentos constantes. Embora ela realmente pensasse sobre o incidente no hospital, o sonho de hoje era realmente o que ela desejava lá no fundo. Quando o tempo acaba, você acorda imediatamente com memórias e sensações verdadeiramente transferidas de volta para o corpo na realidade. E só se passaram 2 horas. Yoichi acordou e olhou as horas. Exatamente 2 horas haviam se passado desde que ele tomou os comprimidos para dormir. Ele se lembrava claramente da técnica da reencarnação do mundo impuro. Yoichi também sentiu uma melhora em sua técnica do deus voador do trovão. A prática contínua por 48 horas aumentou significativamente seu controle sobre a técnica. Usar a dominância do sonho para praticar com 10 clones das sombras era administrável para ele, permitindo longos períodos de treinamento. Assim, para Yoichi, dormir por 2 horas equivalia a 200 dias de prática. 3 rodadas disso resultaram em quase 2 anos de experiência em treinamento. Uma fortuna. E com Mikoto-san no espaço dos sonhos, ele rompeu diretamente 3 camadas do seu limite inferior, fazendo-a finalmente encarar a foto do casamento no quarto. Que habilidade poderosa! Yoichi imediatamente deu uma nota perfeita ao seu primeiro uso do mestre dos sonhos, embora desejasse mais tempo. Ele deixou o espaço dos sonhos apenas porque o tempo havia acabado. Ele então pegou os comprimidos para dormir, tomou mais 2 e voltou a dormir. Logo, Yoichi caiu em um sono profundo e sem sonhos. Ao acordar, Uchiha Yoichi notou o tempo gasto dormindo e não pôde deixar de brincar. Um desperdício de esforço, não é de se admirar que seja apenas uma habilidade parcial. Há um limite para o número de usos. Essa habilidade aparentemente acontecia uma vez por dia. Sua segunda tentativa de dormir foi exatamente isso, dormir, com despertar imediato após fechar os olhos. Mas considerando que se não houvesse limites para o número de usos, Yoichi poderia ficar deitado na cama por 1 mês, praticando em sonho por mais de 700 dias. Depois de dormir a tarde toda e acordar perto da noite, Yoichi comeu um pouco e depois se espreguiçou um pouco. Ele então planejou produzir mais kunai do deus voador do trovão. Primeiro, crie kunai do deus voador do trovão suficiente para cobrir toda a Terra do Fogo, plantando algumas do lado de fora como pontos de transferência. Assim posso ir a qualquer lugar da Terra do Fogo. A fábrica de pesquisa de equipamentos de batalha, a fábrica farmacêutica e a empresa de desenvolvimento de jogos ninja eram locais definitivos para o plantio. Para ser cauteloso, ele também enterrou algumas kunai do deus voador do trovão em outros lugares. A marca do deus voador do trovão de Yoichi eram 3 tomoi, semelhante ao Sharingan, tornando a produção da kunai do deus voador do trovão bem fácil. Logo ele fez algumas. No dia seguinte, Yoichi não viu nada urgente pela manhã. Inicialmente planejou usar o mestre dos sonhos naquele momento, mas decidiu esperar até a noite. Nesse momento Mina também deve estar descansando, permitindo que ele a puxe para o espaço dos sonhos para ajudar a melhorar o controle sobre a técnica de reencarnação do mundo impuro e as marcas de maldição. Com controle aprimorado e esforço reduzido para controlar os corpos reanimados, Uchiha Yoichi pôde imediatamente começar a aumentar a força dos sacrifícios, trazendo o poder dos corpos reanimados infinitamente próximo ao seu nível original. Dessa forma, coletar mais cadáveres de nível Jounin durante as guerras lhe daria uma força de lutadores de nível Jounin totalmente obedientes e destemidos. Quando Yoichi estava prestes a prosseguir com seu treinamento, Orochimaru o visitou de repente. Ao saber que Yoichi havia recebido alta do hospital por 2 dias, Orochimaru o convidou para uma visita ao laboratório. Era sobre uma versão simplificada do modo sábio que Orochimaru havia desenvolvido. Com o equipamento de precisão fornecido por Yoichi, a amostra do jovem capaz de absorver energia natural e os próprios insights de Orochimaru ao praticar a arte sábia. Ele conseguiu inventar um modo sábio simplificado em tão pouco tempo. Yoichi, criar a marca da maldição tão rapidamente foi fruto de uma inspiração que veio por acaso. No entanto, não é um modo sábio perfeito, mas uma versão degradada. É bem parecido com o físico daquele clã, mas controlável, então não haverá incidentes de frenesi. Quanto aos outros aspectos, lembra bastante aquele clã. Orochimaru disse com um sorriso, referindo-se às mudanças na aparência. Absorver muita energia natural sem o devido controle pode levar a diversas transformações. Embora o modo sábio da caverna Ryushi não transforme uma pessoa em pedra, pode deixá-la louca. Logo os dois entraram no laboratório. Localizado em uma área muito isolada de Konoha, no lado oposto da Floresta da Morte, Orochimaru chegou a manter várias cobras grandes, com mais de 10 metros de comprimento, na entrada para esconder a entrada do laboratório subterrâneo dos outros. A ventilação era excelente no subsolo e o espaço era amplo. Ao entrar, Yoichi viu o aprendiz de Orochimaru, que já demonstrava sinais de treinamento. Parecia que Orochimaru não o utilizava inteiramente como cobaia. Olha, Yoichi, essas são as cobaias. Eu posso controlar a recém-desenvolvida marca da maldição do sábio. Com isso, Orochimaru fez um selo de mão, e os indivíduos do clã Shimura nas gaiolas imediatamente caíram no chão em agonia. Então, padrões estranhos apareceram em seus corpos. Yoichi ativou seu Sharingan de 3 Tomoi para observar de perto as mudanças de chakra nesses sujeitos de teste. Depois que os padrões estranhos cobriram seus corpos, sua pele mudou de cor e seus corpos passaram por transformações. Seus braços engrossaram.
Chifres cresceram em suas cabeças e tumores protuberantes apareceram em suas costas. Essa transformação é bastante perceptível. Yoichi comentou. O aumento de força também foi significativo. O chakra da pessoa era médio, mas após entrar no segundo estado, seu chakra triplicou. Talvez devido ao chakra inicialmente baixo do sujeito do teste, um aumento tão drástico foi observado. Para outros, provavelmente haveria um aumento significativo também. Pessoas com talento mediano não devem ativar o segundo estágio da marca da maldição do sábio por mais de 5 minutos. Caso contrário, mesmo com a marca da maldição do sábio, não conseguirão resistir à erosão da energia natural, o que pode levar à morte. Hehe, essa inspiração veio do sábio da cobra branca, que gosta de morder pessoas para ajudá-las a praticar o modo sábio. Orochimaru entregou um pergaminho com os métodos para praticar a marca da maldição do sábio. Esta marca de maldição do sábio não tem o efeito que eu queria, mas é boa para treinar subordinados. Yoichi, preciso continuar minha pesquisa. Aqui está o que preciso. Orochimaru almeja um modo sábio mais perfeito. Esta marca de maldição do sábio, em termos de absorção e utilização de energia natural, fica aquém da original, e o chakra sábio produzido também é inferior. Tudo depende da marca da maldição do sábio para controlar a energia natural. Além do pergaminho para praticar a marca da maldição do sábio, Orochimaru também entregou outro pergaminho com uma lista de materiais que ele precisava, incluindo materiais experimentais e as 2 técnicas secretas de Komogakure que chamaram sua atenção da última vez. Yoichi olhou a lista e concordou. Sem problemas, estas serão entregues em breve. Quanto às cobaias, comprarei-as fora da vila. Orochimaru-sama pode trazê-las pessoalmente? Claro, esperarei seu aviso, Yoichi. Capítulo 108. De Orochimaru, Yoichi recebeu 2 versões da marca da maldição do sábio. Uma envolve a integração do próprio chakra à marca da maldição do sábio, permitindo o controle sobre subordinados, assim como Orochimaru demonstrou. Aqueles que recebem a marca da maldição do sábio não conseguem resistir ao controle de Orochimaru, uma técnica aparentemente desenvolvida para cultivar subordinados, combinando com o estilo de Orochimaru. O segundo tipo não integra o próprio chakra à marca da maldição do sábio. Ele usa a técnica apenas para controlar a absorção de energia natural. Ninjas com a marca da maldição podem absorver ativamente energia natural através da marca da maldição do sábio, criando assim chakra do sábio. No entanto, há 2 pré-requisitos. Um é a necessidade de uma matéria-prima para criar a marca da maldição do sábio, como Orochimaru usando o chakra de seu aluno. A segunda é um tipo de pílula chamada pílula do coração de serpente, descoberta por Orochimaru perto da caverna do dragão. Feita de uma erva específica, ela permite que o usuário se adapte rapidamente ao estado final da marca da maldição do sábio. Caso contrário, mesmo com a marca da maldição do sábio controlando a velocidade de absorção de energia natural, a pessoa que recebesse a marca da maldição do sábio pela primeira vez morreria devido à invasão de energia natural. Antes de partir, Orochimaru deu a Yoichi 20 pílulas coração de serpente. Quanto à matéria-prima, Yoichi já tinha planos. Sua capacidade de absorver energia natural era mais forte do que a de qualquer um daquele clã. Usar seu chakra para criar a marca da maldição do sábio certamente resultaria em um efeito mais potente do que o de Orochimaru ao entrar no segundo estado. Depois de obter o método, Yoichi planejou encontrar uma oportunidade de praticá-lo no espaço dos sonhos. Aquele lugar é realmente um tesouro. Esta noite, após entrar no espaço onírico, Yoichi pretende tentar criar as células de Hashirama. Se possível, ele enviará 80 clones das sombras para experimentar continuamente até que o sacrifício perfeito seja criado usando as células de Hashirama. Sem treinar ou consumir muito chakra, apenas experimentando, 80 clones das sombras conseguiriam sobreviver, especialmente porque o chakra se recupera rapidamente no espaço dos sonhos. Embora 80 clones das sombras fossem um fardo significativo para Yoichi, seria administrável no espaço dos sonhos. Yoichi-san. Yoichi estava voltando para a área do clã quando de repente ouviu alguém chamando-o. Virando-se, ele viu um homem com cabelos brancos característicos e parou para cumprimentá-lo. Sakumo-senpai, você está vindo do prédio do Hokage? Saindo em missão? Mais ou menos. Eu estava indo te procurar, Yoichi-san. Como está se sentindo agora? Sakumo perguntou com um sorriso, então olhou ao redor antes de dizer, vamos tomar uma sopa de feijão vermelho, Yoichi-san. Eu prefiro comida apimentada, mas sopa de feijão vermelho também funciona. Vamos, Sakumo-senpai. Yoichi percebeu que Sakumo queria conversar com ele sobre algo. Embora não gostasse de sopa de feijão vermelho, concordou em ir. É preciso dizer que Sakumo é um homem com poucas falhas, especialmente evidentes quando em missões juntos. Com ele por perto podemos nos sentir seguros. Além disso, ele é muito cortês. Visitou Yoichi durante sua internação, saindo precisamente 10 minutos depois, demonstrando preocupação sem abusar da hospitalidade. Seguindo Sakumo até a loja de Dango, a manhã estava tranquila. Sakumo deixou Yoichi sentar primeiro enquanto ia fazer o pedido. Ele pediu 2 porções de 4 tipos diferentes de dango e 2 sopas de feijão vermelho. De longe, Yoichi percebeu que Shikaku gostava de doces. No entanto, o mundo culinário do Shinobi é bastante limitado. Pelo menos em Konoha, as opções são mundanas, com churrasco, izakayas e sashimis considerados de primeira qualidade. Não é à toa que o Ishiraku Ramen causou tanto reboliço ao abrir. Não é culpa dos ninjas da folha, eles simplesmente não viram muito do mundo. Depois de fazer o pedido, Sakumo olhou para Yoichi e então se virou para o dono, dizendo, faça uma das sopas de feijão vermelho picante. Um jounin de Konoha? Yoichi se animou com isso, imaginando se aquela era sua ordem. Bastante atencioso da parte dele. Mas se importar demais com os outros nem sempre é bom.
Quando a comida chegou, Yoichi ignorou a tigela de sopa de feijão vermelho com um pouco de pimenta. Mesmo não gostando muito de doces, o dango de feijão doce ainda era melhor do que a sopa de feijão vermelho apimentada. Sakumo-senpai, você quer conversar sobre alguma coisa? É sobre a vila. Yoichi-san, você esteve no hospital nos últimos dias, então não o chamamos para discutir. Sakumo falou diretamente, a Vila da Nuvem quer começar uma guerra com a Folha. Sakumo-senpai, você recebeu a missão de liderar um esquadrão ninja contra a Vila das Nuvens? Yoichi perguntou, surpreso pela rápida retaliação do terceiro Raikage. Ele mal havia recebido alta havia alguns dias quando a retaliação da nuvem chegou, provavelmente decidida logo após o Raikage se recuperar de seus ferimentos. Pouco antes de sair do prédio do Hokage, aceitei a missão. Vai ser difícil, mas farei o meu melhor para deter a nuvem. Depois de dizer isso, Sakumo olhou para Yoichi e continuou. Yoichi-san, espero que você possa se juntar a mim nesta missão. Sua força e comando são qualidades reconfortantes em um companheiro de equipe. Yoichi não respondeu imediatamente, considerando que esta poderia ser uma oportunidade. Ele esperava por uma guerra para se tornar conhecido, um herói da Folha e preparar o terreno para sua candidatura ao posto de Hokage. Assim que se tornasse o quinto Hokage, Uchiha Yoichi planejava reformar sua vila. Agora a oportunidade havia chegado, mas Uchiha Yoichi ainda precisava discutir isso com seu clã. Sakumo-senpai, eu pessoalmente gostaria de me juntar a você na missão e posso levar mais membros do clã. No entanto, quantos eu posso levar precisa ser discutido com meu clã. Quando partimos? Em 3 dias. O esquadrão ninja, a logística e os ninjas médicos estarão prontos. Yoichi-san, preciso da sua resposta até amanhã para que eu possa informar o terceiro Hokage. Se os membros do clã de Yoichi-san pudessem se juntar, isso tornaria esta missão ainda mais segura. O clã Uchiha tem muitos ninjas que não fizeram os exames Jounin. Geralmente é após completar mais de 100 missões de nível B, com o Sharingan de 2 Tomoe, e atingir níveis máximos de chakra. Qualquer um com bom senso teria força de nível Jounin. Ainda mais, há Jounin especiais entre eles. Mas eles frequentemente têm dificuldade para se candidatar aos exames Jounin. Se não fosse pela união do clã Uchiha, mesmo que os exames fossem desafiadores, com o apoio do clã, haveria pelo menos 5 vezes mais Jounin Uchiha do que agora. Então, amanhã. Yoichi disse, visitarei Sakumo-senpai amanhã de manhã. Independentemente da decisão do clã, provavelmente irei mesmo assim. Ele considerou conceder a alguns membros do clã a marca da maldição do sábio antes da guerra. Com ela, até mesmo os membros do clã Chunin poderiam ter força de nível Jounin por 5 minutos. Sakumo não escondeu de Yoichi o fato de que estavam entrando em guerra, sabendo que ele definitivamente se juntaria à luta. Avisá-lo com antecedência não foi problema. Depois de conversar um pouco, Yoichi se despediu de Sakumo. Ao retornar à área do clã, ele visitou a casa de Kenji para informar o ancião Kenji sobre a ida para a guerra. O ancião Kenji não fez muitas perguntas. Depois de ouvir os planos de Yoichi, ele chamou Seijin e Okawa. Ele era velho e não conseguia se lembrar dos nomes de todos os membros do clã. Perguntar sobre os membros capazes do clã era uma escolha melhor. Quando todos chegaram, Yoichi compartilhou seus planos novamente. A Folha estava enviando 3 esquadrões ninjas, então Yoichi queria trazer 50 membros do clã, garantindo números suficientes e sua capacidade de cuidar deles. 50 é administrável, mas não podemos mover os Jounin Yoichi-san. Uchiha Seijin disse, todos os Jounin receberam ordens de não deixar a vila sem motivo. Teremos que procurar entre os Chunin e os Genin. Mas se muitos Chunin saírem, o líder do clã certamente irá investigar e obstruir. Então, forme-os em esquadrões Chunin para mim. 12 Chunin, 36 Genin. Eu possuo uma técnica de marca amaldiçoada que pode aumentar a força deles, concedendo aos membros do clã com força Chunin o poder de Jounin por 5 minutos após a marca amaldiçoada ser ativada. Yoichi explicou brevemente a marca da maldição do sábio, intrigando até mesmo Okawa. Eu pessoalmente aplicarei a marca da maldição do sábio. Aqui estão algumas pílulas de coração de serpente para garantir a segurança de quem a receber. Mas pode ser doloroso. Dor não é nada. Se eles não conseguem lidar com isso, a dor das lesões do treino é igualmente forte. Não existe nada melhor do que ganhar força deitado. Se os membros mais jovens não conseguem suportar a dor, estou disposto a tomar o lugar deles. Okawa disse, pronto para se voluntariar, mesmo que não fosse para a preparação para o campo de batalha. Ele estava ansioso para ser o primeiro a se alistar. O ancião Kenji também explicou um pouco sobre o modo sábio. Como rivais do clã Senju, o clã Uchiha certamente conhecia o poder do primeiro Hokage, que estabilizava o mundo caótico. Embora seja uma versão de qualidade inferior, aprimorar o ninjutsu várias vezes é uma oportunidade boa demais para deixar passar. Deixe a seleção com você então. Eu concederei a marca da maldição do sábio amanhã. Eles devem acordar em cerca de 3 horas e terão 2 dias para se familiarizar com o novo poder. Yoichi disse a eles, partiremos em 3 dias. Farei o meu melhor para trazer todos os membros do nosso clã de volta. Não precisa se esforçar, Yoichi-san. Uma vez no campo de batalha, é preciso estar preparado. Sem essa determinação, não se merece ser um ninja. O ancião Kenji aconselhou. Como líder, Yoichi já havia feito o suficiente. Buscar a perfeição não é necessário, pois pessoas perfeitas não existem. Depois de finalizar os detalhes, Yoichi saiu da casa do ancião Kenji. De volta a casa sozinho, sem nada para fazer além de treinar, Yoichi ligou o jogo de ninja. Embora o conceito do jogo tenha sido ideia dele, os detalhes foram preenchidos por seus subordinados. Este jogo de ninja, semelhante aos jogos de cartas, enfatiza a compra de mercadorias relacionadas. Depois de brincar um pouco e perceber que o céu estava escurecendo, Yoichi jantou. Então, por meio de um contrato de alma com Gates, ele perguntou sobre quaisquer guerras no castelo de Kikyo.
Após receber a informação, Yoichi invocou uma pequena cobra de invocação. Desta vez, a cobra lhe trouxe um bilhete que também continha algo escrito. Quando você planeja vir treinar na arte sábia? Yoichi amassou o bilhete e jogou-o fora. Então perguntou à cobra, isso é de Ishiki Shimaimi? A cobra assentiu. Na caverna Ryushi, apenas 4 cobras sabiam escrever. As outras, mesmo que quisessem, não tinham habilidade. Por favor, proteja-me. Depois de dizer isso, Yoichi tomou um comprimido para dormir e logo adormeceu. Como da última vez, vou praticar a aplicação da marca da maldição do sábio. Quanto à marca da maldição do mundo impuro, vou deixar para a Mina. Vamos trazer a Mina aqui. Depois de falar, o ambiente ao redor de Yoichi mudou, e ele de repente se viu com roupas diferentes, segurando um chicote com Mina ajoelhada diante dele, lamentavelmente. A parede ao lado deles estava repleta de vários dispositivos de tortura. Que diabos! Yoichi imediatamente jogou o chicote de lado, imaginando como seu espaço de sonho se transformou naquele lugar. No momento seguinte, percebeu que aquele poderia ser o sonho da outra pessoa. A chamada invocação da consciência de uma pessoa real não se trata de trazer a consciência dela para o espaço do sonho da pessoa, mas sim de entrar diretamente no sonho da outra pessoa. Da última vez, no sonho de Mikoto, provavelmente era porque ela ainda não estava dormindo. Mas assim que Yoichi teve a ideia, Mikoto adormeceu rapidamente. Senhor Yoichi, eu estava errado. Por favor, me puna. Mina, vendo Yoichi descartar o chicote, pensou que ele usaria outros dispositivos de tortura para puni-la, então ela falou em voz alta. Levantar. Yoichi, com o rosto cheio de descrença, deu 2 tapas no rosto de Mina e depois a levantou. A punição certamente será dada. Você está encarregado de me ajudar a refinar a marca da maldição de controle desta técnica proibida, tornando seu controle mais forte e reduzindo o consumo de energia do usuário. Deixe esta marca da maldição de controle perfeita. Eu fornecerei os materiais. Mina pareceu confusa. Que tipo de punição era essa? Yoichi acenou com a mão, criando 50 corpos do mundo impuro no espaço do sonho, e mostrou o pergaminho do jutsu proibido para Mina. Então disse a ela, estude bastante. Se não terminar, nunca mais usarei esses instrumentos de tortura para puni-lo. Enquanto dizia isso, a boca de Yoichi se contraiu 2 vezes. Foi a primeira vez que ele percebeu que Mina tinha gostos tão peculiares. Eu definitivamente vou completá-lo. Depois de falar, Mina se virou para estudar a técnica proibida, murmurando. Isso não deveria estar acontecendo. Por que estou tendo esse sonho? Bem, é só um sonho. Com certeza vou descobrir. Ao ver Mina começar a estudar os selos, Yoichi deu um suspiro de alívio e passou a estudar a marca da maldição do sábio. Saindo da sala de tortura, ele finalmente viu o familiar espaço onírico lá fora. O lugar em que ele estava antes era o sonho de Mina. Capítulo 109. 2 dias claramente não foram suficientes para Mina melhorar os selos de controle da técnica reencarnação do mundo impuro, mas permitiram que Yoichi se tornasse muito proficiente com a marca da maldição do sábio. Ali, ele conseguiu simular seres vivos e pílulas coração de serpente. Em apenas 2 dias, Yoichi administrou a marca da maldição do sábio em mais de 100 pessoas. Embora tenha havido falhas iniciais que resultaram em morte, os últimos 70 a 80 receptores sobreviveram. No final, Yoichi tinha um profundo entendimento da marca da maldição do sábio, garantindo uma taxa de sobrevivência de 100%. Após concluir seu trabalho, Yoichi visitou Mina. Entretanto, ao ver Yoichi, Mina se desculpou apressadamente. Desculpe, Yoichi-sama, eu ainda não melhorei o selo de controle. Estou decepcionado com você. A expressão de Yoichi se obscureceu. Ele pegou um chicote da mesa de tortura e chicoteou Mina 10 vezes. Mina mordeu o lábio, apoiando-se na mesa. Se não houver progresso até amanhã, serão reduzidas para 7 chicotadas. Não 5. O que? Mina já estava descontente com a menção de 7 chicotadas, mas seu rosto caiu ainda mais quando o número foi reduzido para 5. Então Mina rapidamente garantiu. Eu definitivamente farei isso, Yoichi-sama. Se isso pudesse motivar Mina, ele estava disposto a se adaptar. Volte e não conte isso a ninguém. Ninguém. Sim, eu entendo, Yoichi-sama. Yoichi verificou as horas. Eram exatamente 48 horas antes de ele deixar o espaço do sonho e abrir os olhos para o teto do seu quarto. Esqueci de perguntar a Mina quanto tempo levaria para melhorar. Se não for possível em um mês, o espaço dos sonhos desaparecerá. Yoichi pensou, percebendo que teria que esperar Mina retornar à vila para tentar lentamente. Além de Mina, Kushina também é uma mestra de selamento formidável. Mas ela não é uma de nós, e isso envolve a técnica de reencarnação do mundo impuro. Não seria bom se ela revelasse. Yoichi rapidamente descartou a ideia. Seu relacionamento com Kushina era meramente formal, limitado a cumprimentos, embora Kushina e Mina fossem próximas. Ele não queria que Kushina soubesse da técnica de reencarnação do mundo impuro. Quem sabe se Kushina informaria Minato ao descobrir a técnica proibida, o que levaria a uma série de relatos até que os escalões superiores da folha ficassem sabendo. Você trabalhou duro hoje, volte. Yoichi falou com a cobra da caverna Ryushi no canto e acrescentou. Diga a Ishiki Shimaimi para não me apressar. Eventualmente, irei à caverna Ryushi para aprender a arte sábia. Os 2 tipos de arte sábia da caverna Ryushi eram bastante úteis. Um combinava luz e som na técnica da Fúria Branca, um poderoso tipo de arte sábia de controle, impenetrável até mesmo pelo Susanoo. O outro podia controlar objetos inanimados, não eram fortes em ataque, mas eram capazes de alterar o ambiente, controlando o inimigo. Habilidades típicas de controle de multidões no campo de batalha. Infelizmente, ele não tinha tempo agora. Yoichi também queria deixar seu corpo se adaptar à energia natural antes de tentar aprender a arte
sábia. Quanto mais longa a adaptação, menos perigoso seria o treinamento. Após retornar da frente oriental, se houvesse tempo suficiente, ele iria para a caverna Ryushi para treinar a arte sábia. Enquanto isso, no campo de batalha do castelo Kikyo, Mina acordou de repente de um sonho, sentou-se e olhou ao redor. Ela ainda estava em seu alojamento no castelo de Kikyo. Aquilo era um sonho. Como eu pude sonhar com uma coisa dessas? Yoichi-sama me punir dessa maneira demais. Todos os meus sonhos anteriores foram... Mina esfregou as costas, a dor do sonho parecendo muito real, assim como o experimento de melhoria dos selos que ela conduziu em seu sonho. Devo estar muito cansado ultimamente, tendo sonhos tão absurdos. Traga de volta meus sonhos de antes. Mina deu um tapa na cabeça e deitou-se novamente, na esperança de retornar à sua antiga terra dos sonhos. Na manhã seguinte, Uchiha Yokawa e Uchiha Seijin já haviam selecionado aqueles dispostos a se juntar a Yoichi no campo de batalha, 12 Chunin e 36 Genin, com a lista preparada. Entretanto, apenas 20 pessoas se reuniram hoje, escolhidas por seu Sharingan ativado ou talento notável, consideradas dignas de cultivo focado. Todos sabiam que estavam prestes a receber uma força poderosa, entendendo que adquiri-la seria doloroso, mas ninguém abandonaria o poder devido à dor. Após distribuir as pílulas do coração de serpente, Yoichi explicou: eu lhe concederei a marca da maldição do sábio. Assim que a marca da maldição se espalhar pelo seu corpo, consuma imediatamente a pílula do coração de serpente em sua mão e então aguente firme. Entendido, Yoichi-sama. Os 20 indivíduos responderam em uníssono, alguns mais velhos que Yoichi, mas sem laços familiares. Chamá-lo de Sama não era exagero, considerando suas conquistas e o feito de decepar o braço do terceiro Raikage, o que lhe rendeu o apelido de presa do trovão de Konoha. Dividindo-se em 20 clones das sombras, Yoichi então concedeu a marca da maldição do sábio a essas 20 pessoas. Logo, uma marca de maldição do sábio de 3 Tomoe apareceu em seus peitos, ao receber a marca. Eles quase simultaneamente sentiram uma energia externa dominadora invadir seus corpos, misturando-se com seu chakra. A marca da maldição se espalhou rapidamente por seus corpos, causando dor, mas eles estavam preparados e suportaram em silêncio. Depois que as marcas cobriram seus corpos, eles imediatamente consumiram as pílulas do coração de serpente e então desmaiaram, segurando seus peitos. Não se preocupe, não haverá problemas. Já testei isso muitas vezes. Vendo a preocupação dos outros, Yoichi os tranquilizou, tendo aperfeiçoado a técnica no espaço dos sonhos após vários experimentos fatais. Este foi apenas o processo de adaptação à energia natural e de passar pela transformação do sábio. Com o passar do tempo, a cor da pele desses 20 membros do clã mudou, mas nenhuma outra mutação física ocorreu. Yoichi sabia, por meio de seus experimentos espaciais oníricos, que sua capacidade de absorver energia natural superava em muito a fisiologia incompleta daquele clã, muito inferior à dele. Usando seu chakra, o corpo não sofreria mutações excessivas, apenas mudanças na cor da pele. Por fim, eles começaram a se levantar, maravilhados com suas mãos, sentindo o fluxo de chakra aumentar muito, com um aumento significativo na quantidade de chakra. Força, velocidade e reflexos melhoraram consideravelmente, uma melhoria abrangente. O chakra mudou muito. É sério, é o modo sábio. Yokawa, observando a transformação deles com seu Sharingan, comentou com inveja. Não tenha inveja, Yokawa-senpai. Assim que tivermos mais pílulas do coração de serpente, todos os membros do nosso clã as terão. A propósito, Yoichi-san, o chefe do clã, sabe disso. Uchiha Yokawa se aproximou e falou, referindo-se ao recrutamento do dia anterior para o campo de batalha, não há marca da maldição do sábio. O que o chefe do clã disse? Após investigar, não houve mais nenhuma ação, mas algo parece estranho. Fugaku, o chefe do clã, pode não ter habilidade, mas não interferiria neste assunto. Se houver algum alvo, será apenas contra mim. Não se preocupe, Yokawa-senpai. Com o tempo em mente, Yoichi fez com que os 20 indivíduos desativassem seus estados amaldiçoados após 5 minutos. Uma vez livres do estado amaldiçoado, eles ficaram exaustos, ofegantes. A marca da maldição do sábio drenará muito da sua resistência. Com a sua força atual, 5 minutos é o limite. Além disso, a morte não está longe. Isto é para sua sobrevivência. O primeiro estado da marca da maldição podia ser ativado com frequência, consumindo menos resistência, mas o segundo estado da marca da maldição do sábio era um trunfo desesperado. Entendido. Sim. Os 20 membros do clã Uchiha sentiram ansiosamente, tendo testado sua nova força, que de fato era formidável e oferecia um impulso geral. Depois de aconselhá-los a se familiarizarem com seus poderes nos próximos 2 dias, Yoichi partiu para encontrar Sakumo. A família Taki, formada apenas por pai e filho, tinha uma casa não tão pequena, principalmente com seu próprio campo de treinamento para praticar Kinjutsu. Sem rodeios, Yoichi disse a Sakumo que poderia trazer 50 pessoas, incluindo 12 Chunin e 36 Genin. Incluindo seus 4 alunos, não fazia sentido que os Elite Jounin permanecessem na vila. Yoichi-san, você será o capitão do esquadrão ninja. Falarei com o terceiro Hokage sobre isso. Sakumo disse, já tendo designado o comandante-geral da Frente Oriental e seu vice. Restavam apenas os capitães dos 3 esquadrões ninja e os responsáveis por outros assuntos. Com a força e a reputação de Yoichi, liderar um esquadrão estava inteiramente dentro de suas capacidades. A missão na Terra dos Rios e a emboscada ao esquadrão ninja da nuvem do terceiro Raikage provaram que Yoichi era um companheiro de equipe confiável. Tudo bem, então vou esperar pelas notícias do Sakumo-senpai. Depois que Yoichi foi embora, Shikaku foi até o prédio do Hokage para encontrar Hiruzen. Quando Sakumo explicou suas intenções, Hiruzen inicialmente hesitou. Yoichi liderando 48 ninjas Uchiha na batalha certamente foi bom, mas ele estava relutante em lhe dar uma posição tão importante.
Essa função, além de comando, detinha maior autoridade no campo de batalha. Se Yoichi retornasse com sucesso, o prestígio dos Uchiha na vila só aumentaria. Ele não se importava em acomodar os Uchiha, mas Hiruzen esperava que eles herdassem o testamento de seu amigo Kagami. Nesse caso, ele não se importaria em expandir a influência dos Uchiha na vila. Entretanto, Hiruzen só encontrou dois indivíduos que, assim como Kagami, eram verdadeiramente dedicados à vila: Uchiha Shizui, neto de Kagami, e Uchiha Obito, que não pareciam Uchiha. Até mesmo Fugaku pensou em desenvolver o clã Uchiha por meio da paz e não pelo bem de Konoha. Sem falar em Yoichi com sua natureza intransigente. Lutando publicamente no prédio do Hokage, se seu status continuasse a subir, o que aconteceria com ele? Sakumo, Yoichi não é muito jovem? Não é um tanto inapropriado que ele assuma um papel tão crucial? Terceiro Hokage, embora Yoichi seja jovem, sua força e sensibilidade para missões são excepcionais. Basta olhar para seu histórico impecável de missões para comprovar suas capacidades. Acredito que ele possa desempenhar bem o papel de capitão. Sakumo argumentou, quase garantindo a vitória de Yoichi. Dito isso, Hiruzen não teve escolha a não ser aprovar a nomeação de Yoichi. Discordar seria, em primeiro lugar, ofender Sakumo, e encontrar um substituto adequado agora era impossível. Além disso, olhando pelo lado positivo, essa também era a contribuição dos Uchiha para a vila. Senhor Madara, Senhor Madara. Zetsu branco emergiu do chão, gritando algumas vezes, mas não percebendo nenhuma resposta de Madara, ele gritou em pânico. Madara-sama se foi. Silêncio! A voz envelhecida de Madara soou, seguida pela abertura de seu solitário olho de 3 Tomoe, encarando o irritante Zetsu branco. O que foi? O óbito que você me pediu para monitorar deixou a vila recentemente. Devemos prosseguir com o plano? Mas há outro gênio Uchiha na vila, Uchiha Yoichi, e seu temperamento se assemelha ao de Uchiha Obito, quase como uma combinação dos dois. É mesmo? Ele tem algum associado próximo? Parece que não. Ele costuma treinar sozinho. Sozinho. Sem amor ou a chance de perdê-lo, é difícil despertar o Mangekyou Sharingan. A força do 3 Tomoe é mediana, inadequada para seus planos. Então não precisa. Continue observando o óbito. Além disso, o plano não tem pressa. Mesmo para um Uchiha, um corpo com cerca de 10 anos dificilmente seria capaz de sustentar a ativação do 3 Tomoe ou do Mangekyou. Não me incomode sem motivo. Madara avisou Zetsu branco com um olhar. Pessoas como Obito que têm emoções intensas podem despertar poderes mais fortes depois de perder um amor. Quanto ao plano, não há pressa. 9 anos ainda é muito jovem. O corpo não é suficiente para suportar a ativação do 3 Tomoe ou do Mangekyou. Vai e colete informações sobre as negociações entre as 4 vilas ninjas. Entendido, Madara-sama. Mas você poderia me dar mais clones? Com tantas tarefas ao mesmo tempo, é difícil realizá-las com tão poucos clones. Espere. Madara disse, fechando os olhos em silêncio. Atrás dele estava a forma maciça do Gedumazo, fornecendo-lhe chakra e suporte de vida, enquanto numerosos Zetsus brancos lotavam sua superfície. Capítulo 110. Depois de ir para a cama à noite, Yoichi chegou ao espaço dos sonhos conforme o planejado. Primeiro, ele entrou no sonho de Mina e se viu segurando uma corrente, cuja outra ponta estava em volta do pescoço, e na outra mão ele segurava um chicote, como se já o tivesse brandido inúmeras vezes antes. Yoichi torceu o canto da boca, imaginando o que estava acontecendo. Como ele conseguiu os dois itens em apenas um dia? Ele jogou de lado o chicote e a corrente e então, usando seu poder para dominar o espaço do sonho, recriou o progresso que Mina não havia terminado no dia anterior. Então ele levantou Mina do chão e a levou até uma mesa, instruindo-a. Continue com a pesquisa de ontem, esqueça todo o resto. Ah? Esse sonho de novo? Não, eu quero voltar ao sonho que acabei de ter. O rosto de Mina mostrou sua confusão antes que ela balançasse a cabeça apressadamente, querendo retornar ao lindo sonho que acabará de ter. No entanto, sem a permissão de Yoichi, Mina não pôde retornar àquele sonho. Ele lhe deu 3 tapas na bochecha e ordenou, depressa, é uma ordem. Eu entendo. Depois de ser esbofeteada, Mina tremeu e então, corando, concordou em obedecer. Te verifico mais tarde. Se não houver progresso, Yoichi controlou o sonho de Mina, garantindo que ela não pudesse retornar ao seu sonho anterior. Eu entendo. Ao ver Mina se tornar obediente, Yoichi se sentiu mais tranquilo e foi embora. Depois que Mina começou sua pesquisa, não fazia sentido ele esperar ali, então ele voltou a praticar o uso de seus clones das sombras. Além da técnica do deus voador do trovão, Yoichi também tinha 3 clones das sombras praticando outros ninjutsus, como a punhalada infernal da Vila das Nuvens. O poder de perfuração era impressionante quando a velocidade era maximizada. Como o chakra se recuperava rapidamente, praticar um pouco não fazia mal. Devo visitar o sonho de outra pessoa? A ideia surgiu de repente na mente de Yoichi. Praticar com clones das sombras com seu corpo real se juntando ao treinamento, só acrescentaria uma fração do progresso, não um fator decisivo. Por que não dar uma olhada nos sonhos de outras pessoas e ver se há algum ganho inesperado? Depois de decidir, Yoichi primeiro pensou em entrar no sonho de Hiruzen. No entanto, desta vez, Yoichi não apareceu diretamente no sonho. Em vez disso, assim como quando visitou o sonho de Mikoto, ele se viu fora do sonho. Parece que preciso fazer parte do sonho deles para me substituir nele. Se não sonharam comigo, aparecerei fora do espaço dos sonhos deles. Yoichi viu que o sonho de Hiruzen era sobre uma cúpula dos Kage, com Hiruzen sentado à frente, apoiado por Danzou e Sakumo. O terceiro Raikage disse, terceiro Hokage, sua fama e gentileza impressionaram profundamente a Vila das Nuvens. Queremos assinar um tratado de subjugação com a Vila da Folha. Por favor, terceiro Hokage, nos dê uma chance. Hiruzen sorriu, mas recusou. Por que ir tão longe? Um tratado de paz será suficiente.
O terceiro Raikage, olhando com admiração para Hiruzen, disse, sem você, terceiro Hokage, a Vila das Nuvens jamais se convenceria. Estou disposto a liderar a Vila das Nuvens para que se submeta a você. O terceiro Tsuchikage, Onoki, também disse, o mesmo para mim. Para mim, a magnanimidade do terceiro Hokage supera até mesmo a do primeiro Hokage. A Vila da Pedra está disposta a assinar este tratado de subjugação. A Vila da Areia também está disposta a assinar. Além do terceiro Hokage, nunca admirei ninguém. Terceiro Hokage, somos sinceros. Por favor, concorde. Hiruzen assentiu levemente, depois se virou para Danzou e perguntou, o que você acha, Danzou? Danzou, qualquer decisão que você tomar está boa. Desde o dia em que você se tornou Hokage, eu sempre te admirei. Danzou falou solenemente. Competir com você pelo título de Hokage foi minha falha em não enxergar sua grandeza. Felizmente, Tobirama-sensei não me escolheu como Hokage. Estou quase vomitando. Que bobagem você está sonhando, seu velho idiota. De fora, Yoichi estava quase enjoado com o espetáculo de palhaços. Ele usou sua habilidade para assumir a aparência de Danzou e entrou diretamente no sonho de Hiruzen. Ele dispensou todos com um aceno de mão e então pegou correntes para amarrar Hiruzen e enforcá-lo. Danzou? O que você está fazendo? Me solta. Calha a boca, seu velho nauseante. Depois de falar, Yoichi começou a chicotear Hiruzen. Após dezenas de chicotadas, Hiruzen começou a gritar de dor. Yoichi então largou o chicote e agrediu Hiruzen fisicamente por 1 hora antes de soltá-lo. Depois de deixar o sonho de Hiruzen, o sonho desapareceu de repente. Ele deve ter acordado da dor, e é por isso que o sonho desapareceu. Assim como Yoichi imaginou, Hiruzen acordou imediatamente, ignorando a dor em seu corpo e fazendo uma careta. Dói muito, droga, Danzou. Ai ai. Depois de ser espancado por 1 hora, a dor acumulada subitamente tomou conta de Hiruzen. Mesmo como terceiro Hokage, ele não conseguiu suportar. O que houve? Você teve um pesadelo? Bivaku Sarutobi falou irritado com Hiruzen. O que você quer dizer com dói no meio da noite? Não é nada, só um pesadelo, disse Hiruzen, fazendo uma careta de dor. Ele se lembrava vividamente do sonho, que parecia um inferno, sendo espancado como um saco de pancadas por Danzou por mais de 1 hora. Volte a dormir se não for nada. Depois de dizer isso, Bivaku se virou e voltou a dormir. No entanto, Hiruzen esperou que a dor diminuísse um pouco antes de se deitar novamente. E mesmo assim, não ousou dormir novamente, temendo outro pesadelo. Maldito Danzou. O que Hiruzen não sabia era que pouco tempo depois, Danzou também acordou de um sonho, e a dor o fez cair no chão. Ele chegou a verificar seus membros para garantir que estavam intactos. Foi um pesadelo? Por que foi tão real? Poderia ser uma técnica semelhante à do clã Yamanaka? Mas por que Hiruzen estava no sonho? Confuso, Danzou não conseguia se levantar devido à dor. Depois de um tempo, ele se levantou lentamente. É bom ter pernas. Ele sonhou que seus membros foram decepados, quase o condenando a uma vida em uma cadeira de rodas. E Hiruzen zombou dele enquanto o espancava, alegando que ele era o verdadeiro Hokage. Ridículo. Ser Hokage lhe dá o direito de cortar as pernas de alguém? Hiruzen, espere só. Eu me tornarei Hokage, e então? Depois de lidar com Danzou, Yoichi foi verificar os sonhos de outras pessoas. Sakuma originalmente não estava sonhando, mas depois que Yoichi o puxou para um sonho, ele começou a praticar Kinjutsu. Yoichi observou por um tempo, mas achou chato e foi embora. No sonho de Kurenai, Yoichi apareceu diretamente, o que significa que seu aluno sonhou com ele, substituindo-o no sonho ao entrar. No entanto, Kurenai rodeava Yoichi com uma expressão orgulhosa, rindo e dizendo, Sensei, está convencido agora? É só me pedir, e eu posso liberar o Genjutsu e deixá-lo sair. Que ilusão! Yoichi falou de repente, então pegou Kurenai e deu algumas palmadas nela antes de colocá-la no chão. Sob o olhar chocado e envergonhado de Kurenai, Yoichi disse, acha que pode me prender em um Genjutsu? Você chegou 100 anos adiantado. Depois de dizer isso, ele deixou o sonho de Kurenai. Em seguida, Yoichi verificou os sonhos de mais algumas pessoas, mas ou elas não estavam sonhando, ou seus sonhos eram desinteressantes. Além disso, essas pessoas não eram parentes dele. Com o que Kushina está sonhando? Eu poderia entrar no espaço de selamento do corpo dela? Yoichi pensou de repente, lembrando-se de que os Jinchuriki podiam encontrar suas bestas com cauda em sonhos ou estados inconscientes. Se ele entrasse no sonho de Kushina, ele poderia encontrar a Kyuubi e extrair algum chakra dela? Decidindo experimentar, ele descobriu que Kushina não estava sonhando e não conseguia fazê-la sonhar. No entanto, ele sentiu a consciência de Kushina em um determinado lugar. Yoichi seguiu diretamente com sua habilidade. Um vasto mundo se desdobrou diante dele, o chão sob seus pés como um espelho, criando ondulações a cada passo. Isso não parece um sonho. Parece que cheguei ao espaço de selamento de Kushina através dessa habilidade, ou segui a consciência dela até aqui. Yoichi notou uma criatura gigantesca à distância, com uma pequena figura humana na frente dela. Deve ser a 9 caudas. Yoichi conhecia bem aquele chakra. Certa vez, ele havia roubado uma parte do chakra da 9 caudas de Kushina, o que lhe causou uma sensação avassaladora de ódio. Felizmente Godzilla o consumiu, ou ele teria dificuldade para utilizar o chakra da Kyuubi. A habilidade de controlar sonhos não pode ser usada. Só pode ser usada para sair daqui. Yoichi descobriu umas notícias. O espaço de selamento de Kushina não parecia ser um sonho. Ele conseguia entrar e sair, mas todas as outras habilidades eram ineficazes. Ainda bem que ainda existe o Sharingan. Os olhos de Yoichi se voltaram para o Sharingan, com 3 tomoe girando lentamente em suas pupilas. Embora ainda não fosse o Mangekyou, seu doujutsu era forte entre aqueles com 3 tomoe. Ele então se dirigiu a Kushina e a 9 caudas, mantendo uma distância média. Algumas técnicas de cintilação corporal o levariam até lá, mas ele escondeu sua presença ao se aproximar. Kushina.
Todo mundo está te usando, todo mundo te odeia, até o Uchiha te despreza porque você me trancou dentro de você. Agora não podemos nos separar, eu te entendo melhor. Só eu posso te ajudar a escapar dessa situação. Só acreditando no ódio, acreditando no meu poder, podemos. Ódio intenso emanava continuamente da Nove Caudas, afetando todo o espaço de selamento. A mera aproximação sujeitava o indivíduo às emoções negativas do chakra. Calha a boca, Nove Caudas. Não vou acreditar em você. Kushina lançou um olhar desafiador para Nove Caudas. Sempre que dormia, conseguia sonhar com a Nove Caudas. Antes ela a evitava, mas agora a procurava ativamente para treinar e se acostumar ao ódio no chakra da Nove Caudas. Eu vou conseguir. Vou me acostumar com seu chakra. Aceite seu ódio. Palavras tolas, pessoas tolas. Kushina foi interrompida pelo rugido da Nove Caudas. Cobiçando meu poder, você me capturou e selou, confinando-me a um lugar sem luz solar. Já que quer aceitar o ódio, experimente então. O Nove Caudas liberou voluntariamente seu chakra, cobrindo instantaneamente o espaço com uma energia vermelho-sangue, um ódio dezenas de vezes mais forte do que antes. Mesmo com o Sharingan ativado, Uchiha Yoichi não pôde deixar de ser afetado. Nove Caudas, você? Kushina foi a mais afetada, pois estava no espaço de selamento de seu corpo. Quando a Nove Caudas liberou suas emoções negativas através do chakra, ela sentiu isso de forma mais intensa. Ódio, morte, solidão, violência, todas essas emoções negativas fizeram com que o rosto de Kushina mostrasse sinais de que ela se tornaria uma besta com cauda. Seu corpo em sua casa, deitado na cama, também manifestou lentamente o chakra vermelho-sangue da besta com cauda. O que houve, Kushina? Você queria aceitar meu chakra, não é? Com medo de tentar agora? Criança humana, pare de falar besteira. Eu não vou desistir. Apesar da dor no rosto, Kushina não desistiu, pretendendo se acostumar lentamente ao chakra da besta com cauda por meio desse método de treinamento. Então, 4 correntes adamantinas se estenderam por trás dela, prendendo diretamente os membros da Nove Caudas, com a intenção de controlar sua liberação indiscriminada de chakra da besta com cauda. Tolo, você caiu nessa. Escondido ali perto, Yoichi falou. Embora não soubesse do plano da Nove Caudas, a emoção e excitação estampadas em seu rosto revelavam algo. Depois que as correntes adamantinas prenderam seus membros, a luta do Nove Caudas cessou. Mas os pontos de amarração das correntes emitiram emoções negativas 10 vezes mais densas do que antes. A intensa negatividade deixou o chakra do Nove Caudas profundamente vermelho. As correntes adamantinas condensadas a partir do chakra de Kushina foram manipuladas pela Nove Caudas, que planejava usar suas emoções negativas mais densas para transmiti-las de volta através das correntes, na tentativa de fazer com que Kushina perdesse o controle. A intenção era matar a Jinchuriki e se libertar, fazendo com que ela perdesse o controle. Em um instante, Kushina gritou de terror, como se visse montanhas de cadáveres e mares de sangue, inúmeros espíritos ressentidos reclamando com ela, querendo arrastá-la para a condenação eterna no inferno. Este deveria ser um passo no treinamento com o modo de chakra da Kyuubi, mas para Kushina, com sua força atual, chegar a esse passo foi um pouco prematuro. Sim, é isso. Aceite todo o meu ódio. O Nove Caudas pensou alegremente, vendo uma chance de se libertar em breve. Entretanto, antes que pudesse comemorar, o Nove Caudas de repente viu alguém aparecer e ficar na frente de Kushina. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.